Em geral, lemos histórias sobre fracassados fracos e coitados que morrem e reencarnam, só para depois virarem figuras extremamente poderosas. Mas esta história é sobre um rei que já tinha muitas conquistas no currículo antes de morrer. A razão por trás de sua morte permanece um mistério, mas, após morrer, ele abre os olhos como um bebê. E ao contrário do quarto luxuoso digno de um rei que ele esperaria, ele desperta em um lar humilde. A mãe dele se chama Alice, uma mulher bondosa, e o pai é Reynolds, um homem confiável e carismático. Se o senhor puder ignorar suas atitudes infantis ocasionais, a era em que o rei renasce é bem mais arcaica. Depois de observar tudo por semanas, o rei enfim conclui que já aprendeu tudo o que este mundo oferece. Mas então ele descobre que estava errado. Mais tarde, ele descobre que existe magia neste mundo quando sua mãe usa magia de cura para tratar um ferimento feito pelas travessuras de seu pai. Aí, o rei percebe que há muito mais neste mundo do que ele imaginava. E, para ser bem honesto, ele não sabe nada sobre isso. O tempo passa, e assim que o rei aprende a engatinhar, ele costuma sair do berço em silêncio para ler livros e ampliar seu conhecimento deste mundo. Desde que descobriu este lugar, ele sai escondido todas as noites para aprender mais sobre ele. Ele descobriu que o mundo onde nasceu é composto por 3 grandes regiões: Elenoir, o reino dos elfos, no coração da floresta; Darve, o vasto reino subterrâneo e lar dos anões; e Sapen, o reino humano, que também é a região mais povoada. Este mundo e o anterior compartilham um sistema de monarquia, mas aqui o governo é herdado, não conquistado, o que basicamente significa que este mundo é bem subdesenvolvido comparado ao antigo. Ele percebe que o motivo da falta de avanço tecnológico é a presença de magia neste mundo. Desde então, ele vem estudando os fundamentos da magia. No mundo antigo dele, havia uma força vital chamada Ki, que os praticantes usam para fortalecer seus corpos e armas com treino rigoroso. Mas este mundo tem uma força parecida chamada Mana. Mas, diferente do Ki, que existe só dentro de uma pessoa, o Mana está por toda parte. O poder de controlá-lo é, em grande parte, genético. Cerca de 1 em cada 100 crianças o tem, e ele pode ser usado de vários jeitos. Os 2 métodos mais comuns são aprimoramento e conjuração. Os aprimoradores fortalecem o corpo com mana, o que permite ter força, defesa e agilidade incríveis. No entanto, sua fraqueza está no alcance limitado. Por outro lado, os conjuradores emitem mana para o mundo exterior, moldando o ambiente ao seu bel prazer. Mas para lançar um feitiço, eles devem complementar o próprio núcleo de mana com mana do ambiente. Curiosamente, a mãe dele é o que chamam de desviante, mais especificamente, uma emissora. Desviantes são magos raros com habilidades únicas, e emissoras como a mãe dele se especializam em mana restauradora. Segundo o livro que ele leu, o primeiro despertar de um mago ocorre do começo ao fim da adolescência, quando o núcleo de mana se revela. A ideia de um núcleo de mana lhe pareceu estranhamente parecida com o centro de Kai de sua vida passada. No mundo antigo dele, as crianças aprendiam a meditar e a sentir fragmentos de Kai espalhados pelo corpo, reunindo-os num só lugar, formando um centro-chave. Mas quando nosso pequeno rei tenta essa técnica sozinho, para surpresa dele, acerta de primeira. Porém, a mãe o interrompe antes que possa fazer algo significativo. O tempo passa, e 2 anos voam. Mesmo assim, Alice sente que ainda não entende totalmente seu garotinho. Ela vai aprendendo sobre ele devagar, aos poucos. Ela o chamou de Arthur, e ele é a coisa mais preciosa e adorável da vida dela. Um dia, ela percebe o marido ensinando o pequeno a brandir um bastão e lutar, o que a deixa furiosa, porque o bebê mal consegue engatinhar. Alice adora registrar tudo, escrevendo no diário todo dia, e momentos assim sempre colocam um sorriso no rosto dela. Ela também percebeu que Arthur adora visitar a ruazinha de comerciantes no centro de Ashburn. Então, em vez de fazer compras 1 ou 2 vezes por semana, ela passou a ir ao centro a cada 2 dias. Claro, ela diz a si mesma que não está mimando ele assim. É tudo por motivos educacionais, já que Arthur adora aprender e ver coisas novas, e a comida fresca que ela traz para casa todo dia é só um bônus. Ao ver Arthur crescer tão rápido, às vezes ela se pergunta como ele vai ser quando ficar mais velho. Com Ray como pai, ela tem certeza de que ele vai querer ser aventureiro, mas não deixa de se preocupar. Só espera que ele se saia melhor do que adolescentes ingênuos que sonham em fazer sucesso como aventureiros. Agora, se ao menos ela pudesse fazer algo sobre o hábito dele de se esgueirar sempre para o escritório, e isso até atentou a levar o berço dele para o escritório, mas essa é uma decisão para outro dia. Até agora, este é um resumo do que Alice aprendeu sobre o filho ao longo dos últimos 2 anos. Um dia, enquanto Arthur olha pela janela, ele vê o pai se preparando para fazer magia. Reynolds fecha os olhos para se concentrar. A intensidade de sua concentração deixa Arthur transbordando de curiosidade, ansioso para ver que tipo de magia seu pai irá realizar. De repente, os seixos no chão começaram a se erguer.
Quando seu pai chega ao auge do encantamento, os detritos flutuam só a alguns metros no céu. Arthur fica bem decepcionado ao ver isso. Enquanto Reynolds parece muito satisfeito com sua conquista, Arthur se sente pouco impressionado. Ver seu pai levar 3 minutos de total concentração só para erguer algumas pedrinhas a poucos metros é ridículo. Ele não consegue parar de pensar que teria sido mais fácil fazer aquilo na força. Nesse instante, Alice se junta a ele na janela. Quando olha para fora, sua expressão vira um leve aborrecimento ao notar que o marido arruinou o jardim da frente de novo. Até agora, Arthur aprendeu que seu pai é um aumentador, o que só aprofunda sua curiosidade sobre si mesmo. Ele se pergunta o que ele será quando despertar seu núcleo de mana. Depois de observar o pai treinar por um tempo, Arthur decide recuar. Ao tentar descer do banco, ele tropeça e tem dificuldade para conseguir descer. Seus olhos ficam semicerrados por se concentrar demais, mas Alice interpreta isso de forma equivocada. Achando que ele estava com sono, ela o pega no colo e decide que era hora de tirar uma soneca. Mas o pobre menino logo junta as mãozinhas e pede com sinceridade à mãe que o deixe estudar em vez disso. A inocência que emana dele é avassaladora, não deixando a Alice outra opção a não ser ceder ao pedido dele. Arthur se senta com um livro maior do que ele aberto à sua frente. De repente, um estrondo ecoa lá fora. Alice teme que seu marido desajeitado tenha derrubado outra árvore. Ela corre para ver, deixando Arthur com uma ótima chance de praticar a formação da sua mantícora. Veja, além de acumular conhecimento sobre este mundo, a maior conquista de Arthur até agora tem sido o seu progresso na formação do seu manticore. Nos últimos 2 anos, ele moveu, com grande esforço, dezenas de milhares de minúsculos fragmentos de mana dentro do próprio corpo, reunindo-os perto do seu plexo solar. Arthur entende por que, em geral, uma mantícora só se forma na adolescência. Naturalmente, os fragmentos se movem bem devagar até o centro, tornando isso um esforço duro para o corpo e a mente. Mas o esforço incansável do nosso garoto não foi em vão. Ele está quase lá, falta só mais uma última peça. Quando ele encaixa o fragmento final, uma explosão irrompe dentro da casa, obliterando toda a estrutura de uma só vez. Do lado de fora, Reynolds instintivamente protege Alice, envolvendo-a em seus braços para resguardá-la do calor escaldante e dos escombros. Quando a poeira enfim baixa, o casal devastado se vira e vê a casa em ruínas. Alice fica fora de si, em choque e tristeza, enquanto correm até os escombros para ver como está o filho. Reynolds afasta os escombros frenético, mas ao ver o filho, a preocupação logo vira choque e depois admiração. Ali, no meio da destruição, o filho deles flutua calmo no ar, como se nada tivesse acontecido. Arthur parece totalmente imperturbável, com o corpinho envolto por um brilho fraco de mana. Depois de formar seu mantícora, o pequeno enfim desce, põe os pés no chão e finalmente sente a presença do mantícora dentro dele. Ele já está começando a apreciar a sensação de ter um núcleo de mana dentro de si, e até as árvores ao seu redor parecem mais verdes. Mas então, ele percebe que sua casa foi destruída e não faz ideia de quem ou do que causou o estrago. 5 anos se passam desde aquele acidente. Enquanto sua mãe o ensina a ler e escrever, Arthur também aprende o básico sobre manipulação e aprimoramento de mana. No começo, como seu corpo ainda era pequeno demais para treinar combate, eles focaram em exercícios físicos básicos. Há pouco tempo, seu pai decidiu que já era hora de Arthur praticar com a espada de madeira que ganhou no 3º aniversário. Reynolds o leva para fora para treinar. E, enquanto Arthur fica ali com sua espada de madeira recém-ganha, seu pai levanta um galho e lhe pede para sincronizar o fluxo de mana com a respiração. Como o coração ou os pulmões, o manticore é só mais um órgão, explica o pai. Mas Arthur não acha que essas instruções abstratas e vagas ensinem algo a alguém que tem, literalmente, só 4 anos. Arthur assume sua posição e troca alguns golpes brincalhões com o pai. O treino se prolonga, com Reynolds claramente se divertindo, mas Arthur fica cada vez mais frustrado. Nosso garoto sabe que o pai não o deixaria ir embora até que ele fizesse algo marcante. Sem outra opção, ele cria coragem e balança sua espada de madeira com força suficiente para quebrar o bastão que o pai segura. Após esse movimento marcante, ele logo diz que quer voltar aos estudos. Assim que nosso garoto retoma os estudos de magia, descobrimos que, neste mundo, a força é medida pela cor do núcleo de mana de alguém. Os monocores começam pretos, manchados por impurezas como sangue e outras partículas no corpo. Com o tempo, à medida que essas impurezas são filtradas, a cor do núcleo muda, ficando mais pura e mais poderosa. A progressão vai do preto ao vermelho, laranja, amarelo, prata e, por fim, branco. Cada estágio é dividido em 3 tons, escuro, sólido e claro, sendo que os tons mais claros indicam maior pureza e força. Enquanto nosso garoto estava bem concentrado, a mãe o interrompe, insistindo para ele vir jantar. Ao se sentarem para comer, Arthur sente uma irritação crescente com as constantes interrupções nos estudos. Reynolds fala em achar um mentor adequado para Arthur desenvolver ainda mais suas habilidades.
Alice se opõe na hora, lembrando que ele tem só 4 anos e é novo demais para um passo desses. Reynolds rebate que o filho deles demonstra um potencial notável na manipulação de mana, mesmo sendo tão jovem, e que ele não quer restringi-lo. Alice, porém, mantém-se firme. Ela insiste que não vai mandar seu filho para uma cidade distante. Reynolds a tranquiliza, explicando que não é uma cidade qualquer, e promete que seu amigo de confiança vai cuidar pessoalmente de Arthur. Arthur se desliga de quase toda a conversa, achando o vai e vem dos pais cansativo. De repente, eles se voltam para ele e querem saber o que ele acha disso. O pai pergunta se ele tem interesse em ir para a cidade grande estudar com um professor de verdade. O rapaz não evita ficar inquieto ao notar que o pai está mesmo pedindo a opinião de alguém com só 4 anos. De qualquer forma, ele faz papel de criança e, tímido, pergunta se os pais não podem ir com ele. Um silêncio repentino cai sobre todos, mas logo eles caem na risada. Acontece que esse casal ingênuo nem tinha pensado na possibilidade de ir junto com o filho. Com isso decidido, o pai toma a decisão final. Todos irão juntos para a cidade de Zira. O dia finalmente chega para eles deixarem sua casa, e não estarão viajando sozinhos. Um grupo de aventureiros irá acompanhá-los na jornada. O pai o cumprimenta um dos aventureiros e apresenta o filho. O pequeno logo abaixa a cabeça em sinal de respeito e agradece pela ajuda em acompanhá-los até Zirus. Este aventureiro gosta muito dos modos do garoto e já tem carinho por ele. O nome dele é Cranch, um Augmenter, e sua especialidade é a lança. Em seguida, há Angela Rose, uma conjuradora com foco em magia do vento. Ela tem seios grandes e chama a atenção no grupo. Em seguida, há Durden Walker, também conjurador, mas especializado em magia da terra. Há ainda Jasmine Flameworth, uma aumentadora especializada em adagas duplas. Entre todos os aventureiros, ela é a mais passiva. Sem dizer muito, caminha em silêncio até a carruagem em que vão embarcar. Por fim, há Helen Shard, outra aumentadora, especializada em arquearia mágica. Agora que todos já se conhecem, Reynolds decide que é hora de seguir em frente. Eles carregam as carruagens com seus pertences e a viagem começa. Enfim, chegou o momento de Arthur explorar um mundo além da pequena vila que conhecia. Conforme a jornada avança, chega o amanhecer e com ele surgem monstros. Os aventureiros lidam com eles rápido e armam acampamento no fundo da floresta para passar a noite. Enquanto todos aproveitam a fogueira, Arthur parece um pouco abatido, sentindo o peso dessa jornada mundana. Helen Shard se vira para o garoto e se senta ao lado dele para colocar a conversa em dia. Ela está bem curiosa para saber mais sobre ele, depois de ouvir o pai elogiá-lo o tempo todo como um grande mago na jornada. Enquanto isso, Cranch percebe os dois conversando e decide que vai testar o filho de Reynolds por conta própria. Sem muito aviso, ele pega o pequeno do chão e propõe um duelo rápido. Quando Arthur fica cara a cara com Cranch, ele nem sabe se deveria lutar com um aventureiro desses. Ele olha para o pai com os olhos suplicando, esperando achar uma saída. Mas o pai dele só sorri e começa a incentivá-lo a vencer. Sem esperança, Arthur não consegue acreditar que o pai é mesmo inútil em horas assim. Ainda assim, ele toma sua posição, recorrendo às experiências da vida anterior. Com a mão firme na espada, ele avança contra Cranch. Cranch, por sua vez, fica imóvel, pronto para desviar do ataque. Mas sem perceber, nosso rapaz some bem diante dos olhos dele e reaparece direto atrás das costas desse desgraçado. O rapaz se estabiliza com seu corpinho e canaliza um pouco de magia na espada. Sem perder tempo, ele golpeia rapidamente Cranch, mas Cranch desvia do ataque com facilidade e revida com um golpe próprio. O garotinho se abaixa bem a tempo, deixando o bastão passar zunindo acima da cabeça. Ele aproveita a breve abertura e avança direto nas costelas de Cranch, derrubando o grandalhão no chão. No entanto, Cranch não cai fácil. Ele balança a perna rápido para derrubar o garoto. Mas meu rapaz se abaixa de novo, escapando por pouco. Mesmo tendo desviado do primeiro ataque, ele não sabe se vai aguentar o próximo. Cranch já se prepara. E de fato, quando o bastão de Cranch o acerta, o impacto faz o garoto voar. Ele cai a poucos metros, com as costas doendo demais. Durden Walker dá um tapinha na nuca de Cranch, por ter ido longe demais com uma criança. Cranch, por outro lado, fica boquiaberto com a habilidade que acabara de ver em Arthur. Ele não entende como o pai diz que não lhe ensinou nada, mas como sempre, o pai insiste que não ensinou nada ao filho. A mãe, bem carinhosa, logo começa a curar Arthur enquanto o repreende, pois não gosta da ideia de ele ter passado todo esse tempo estudando luta. Arthur tenta minimizar, alegando que só pegou alguns movimentos ao observar o pai e ler livros. Mas Cranch não se convence. Ele tem certeza de que esses movimentos não poderiam ter sido aprendidos apenas com livros e está ansioso para aprender as técnicas que Arthur acabou de executar. Por fim, Arthur explica como fazer os movimentos acrobáticos que aprendeu, mas, sempre que os outros tentam, fracassam feio. Alguns dias se passam desde que começaram a jornada rumo à cidade de Shiros.
Durante esse período, o aniversário de Arthur também passou e ele recebeu presentes não apenas por ser seu aniversário, mas também pelo esforço que colocou em ensiná-los aquelas técnicas. Surpreendentemente, quem lhe deu um presente foi ninguém menos que a normalmente reservada Jasmine Flameworth. Enquanto isso, o treinamento com Adam, Helen e seu pai seguiu com um progresso razoável. Para a surpresa de Arthur, Jasmine já tinha aprendido algumas técnicas. Ainda o impressiona como ela assimilou rápido suas instruções, especialmente ao aprender Find Step. Depois de se divertirem perto de uma cachoeira pitoresca, o grupo decidiu seguir viagem. Por fim, chegaram a uma paisagem desolada e árida. Um contraste marcante com a vegetação exuberante que tinham deixado para trás. Enquanto o grupo trocava brincadeiras leves, fizeram piada dizendo que o pai de Arthur era um imã de confusão, sempre arrastando todo mundo para algum tipo de encrenca. Enquanto isso, Arthur tenta se concentrar na leitura de um livro, mas acha quase impossível manter o foco. O que o incomoda são os olhares de Jasmine, que não consegue parar de encará-lo há um bom tempo. De repente, a jornada é interrompida por bandidos. Enquanto todos se preparam para enfrentá-los, os saqueadores disparam uma chuva de flechas. Felizmente, a magia do vento de Angela Rose segura a maioria no ar e espalha os projéteis, sem causar dano. Os aventureiros logo exalam uma aura intensa ao empunharem suas armas, preparando-se para o combate. Helen assume sua posição de imediato, sacando e preparando uma flecha. Mas pela enorme quantidade de bandidos aglomerados nas colinas, ficava claro que uma flecha dela não bastaria para lidar com o perigo. Muitos bandidos os cercavam, encurralando o grupo por todos os lados. Por fim, vemos um vislumbre desse sujeito repugnante, que parece ser o líder dos bandidos. O desgraçado não perde tempo e começa a dar ordens aos capangas para deixarem as mulheres e a criança vivos. Ele não quer que nenhum dano seja causado aos dois que ele mencionou. Afinal, mercadoria danificada não venderia por muito. Este é o momento decisivo quando Arthur percebe que este mundo não é tão diferente daquele que deixou para trás. O crime existe aqui também. E é tão cruel, mesmo assim, meu rapaz está pronto para encarar o desafio à frente. Ele segura firme a adaga, se preparando para o que vem aí. Antes que ele haja, sua mãe, por instinto, o puxa num abraço caloroso e sussurra que não precisa se preocupar, pois ela está aqui. Os bandidos soltam outra saraivada de flechas, mas Durden Walker conjura depressa uma parede de pedra com sua magia da terra e bloqueia quase todo o ataque. Mesmo assim, os bandidos começam a apertar o cerco, avançando de todos os lados. Algumas flechas passam pela parede de pedra e vão direto na direção de Arthur e sua mãe. Por sorte, Angela Rose salva o dia com sua magia do vento, desviando os projéteis que vinham na direção deles. O líder do bando enfim se move e desce a colina para encarar o grupo. Helen Shard não vai deixar isso acontecer sem lutar. Ela dispara flechas e derruba 2 capangas, mas o líder desvia os tiros dela com facilidade. Enquanto isso, Reynolds dá tudo de si, derrubando esses desgraçados à esquerda e à direita num só avanço. Ele elimina vários deles de uma vez. Um desgraçado tenta emboscar Reynolds por trás, mas Helen percebe a tempo e o acerta com uma flecha certeira. A batalha segue feroz, e vemos um relance de Cranch em ação. Ele também não pega leve. Quando um sujeito gordo tenta se aproximar sorrateiro, Cranch desvia na hora e contra-ataca com uma sequência de estocadas devastadora. Também vemos como Jasmine é feroz com suas 2 adagas. Ela está massacrando esses desgraçados, cortando o pescoço deles ou arrancando os olhos. Sem hesitar, um desgraçado assustador ao fundo estala um chicote, mirando direto em Jasmine. Mas em vez de atingi-la, o chicote corta a perna de um dos próprios homens dele. O golpe é rápido e devastador, e Jasmine quase não consegue evitá-lo. O desgraçado não se abala e estala o chicote de novo. A velocidade com que ele a chicoteia é insana. Mas Jasmine mantém o ritmo com suas acrobacias impressionantes, desviando e se esquivando dos ataques dele. Embora evite alguns dos golpes mais fortes, ainda assim fica com arranhões bem feios, o que só mostra que nem ela é invencível. Enquanto isso, Arthur observa a luta entre Jasmine e o desgraçado do chicote. Ele percebe que Jasmine está em grande desvantagem diante dos ataques à distância do oponente e entende que precisa achar um jeito de ajudá-la. Mas por mais que ele queira ajudar, não tem certeza se com seu corpo pequeno teria alguma chance contra um aumentador adulto. De repente, alguém bate na carruagem deles e, infelizmente, é Reynolds. Ele está muito ferido, claramente dominado pelo oponente. E esse oponente não é outro senão o chefe dos bandidos. Arthur diz à mãe, apressado, para curar Reynolds, mas Alice está tão devastada com tudo ao redor que não consegue. Em vez de usar a magia, ela chora sem parar. Reynolds dá a ela um sorriso tranquilizador e diz que seus ferimentos não são risco de vida, então ela não precisa se preocupar. Em seguida, o pai, orgulhoso, fala ao filho que consegue enfrentar o líder, mas não enquanto estiver preocupado em proteger a família.
Ele pede a Alice e a Arthur que voltem pela trilha por onde vieram e não parem de correr, mas Arthur recusa. Ele diz que também pode lutar. Reynolds dá um tapinha, orgulhoso, na cabeça dele por sua coragem. Ele reconhece a coragem de Arthur, mas lembra que seu dever é proteger a mãe e o bebê que ela carrega. Antes que Reynolds diga mais alguma coisa, Arthur jura pela própria vida que vai protegê-la. O pai dele assente e manda ele se apressar, alertando que o inimigo tem 4 magos apoiando. O líder dos bandidos percebe o plano e ordena aos seus homens que capturem a curandeira. Sem hesitar, Arthur pega a mão da mãe e começa a correr, decidido a protegê-la. De repente, um desgraçado avança contra os dois, mas é logo barrado por Cranch, que salta para conter o inimigo, dando à mãe e ao filho tempo para escapar. Outro desgraçado tenta acertar a dupla, sorrateiro com uma flecha. No entanto, Arthur logo percebe ela vindo. Ele tenta derrubá-la rápido com sua espada de madeira. A flecha, porém, é tão forte que chega a rachar a espada em 2. O arqueiro fica maravilhado, atônito ao ver uma criança bloquear sua flecha. Mas, enquanto ele se distrai, sua cabeça é perfurada por uma flecha disparada por Heron, que logo manda Arthur correr. Enquanto o pequeno corre junto da mãe, ele nota algo bem peculiar. Até onde consegue se lembrar, deveriam existir 4 magos, mas ele não consegue localizar o quarto. Ele até tenta contá-los. Um está lutando com Cranch, outro com Durden Walker e o terceiro com Jasmine. É então que Arthur percebe o 4º sujeito no topo da colina, conjurando uma enorme esfera de mana. O desgraçado lança rápido aquela esfera de energia contra a mãe e o filho. Arthur não sabe ao certo o que fazer nesse momento crítico. Mesmo que use mana para bloqueá-la, sua mãe não será rápida o bastante para se desviar. Numa decisão em fração de segundo, ele bate os pezinhos no chão, empurra a mãe para longe do perigo e, através daquela esfera turva de mana, arremessa a adaga. Com velocidade divina, a adaga acerta na hora a perna do desgraçado. A esfera de mana, porém, fere Arthur com brutalidade, lançando-o rumo à beira do penhasco. Quando ele começa a cair, arrasta o mago junto. A adaga que Arthur lançou estava presa a um fio de mana, o que o ajuda a puxar o mago junto. Mas, pouco antes de caírem completamente, o mago se agarra à borda do penhasco. Infelizmente, a parte do penhasco a qual ele se segura se esfarela sob o peso e os dois começam a despencar no abismo. Durden Walker vê o pequeno cair para a morte e conjura uma mão gigante de terra para salvá-lo, mas parece que ele chegou tarde demais. Lágrimas enchem os olhos de Arthur enquanto ele continua descendo. O que quebra seu coração não é só a queda, é a ideia de que o sonho de ser um irmão mais velho está escapando de suas mãos. A cena muda para a câmara de um homem conhecido como Marlorn. O Rei Grey, que é o nosso garoto Arthur, chega à câmara para se encontrar com esse velho. Marlorn expressa o quanto é grato por fazer parte do conselho, mas também admite que, apesar desse cargo gratificante, às vezes sente inveja da fama e da glória que os reis recebem após suas vitórias. Por fim, Marlorn pergunta o motivo da visita inesperada do Rei Grey, querendo saber o que o trouxe até ali para ver um velho como ele. Então, em silêncio, Grey tira uma medalha de guerra que ganhou após sua vitória mais recente. Depois de colocá-la sobre a mesa, ele começa a se retirar, dizendo que vai se aposentar. Num mundo assolado por problemas como a queda na taxa de natalidade e recursos limitados, as guerras tinham sido substituídas por duelos e os exércitos por reis. Grey era um desses reis, uma figura-chave que lutava para proteger seu território como seu representante. Mas a decisão de Grey de deixar o cargo não nasceu do cansaço nem da falta de habilidade. Ele não dedicou a vida a se tornar o mais forte, nem a se deleitar em uma glória sem fim. O que realmente o destruiu foi o vazio, a ausência de pessoas a quem pudesse estimar. Órfão e tendo perdido todos que um dia amou, renascido como Arthur em uma nova vida, ele carrega um anseio profundo e abriria a mão de tudo o que tem nesta vida por apenas uma chance de voltar a Ashbur e vê-los a todos novamente. Algum tempo depois, Arthur abre os olhos. Ele não tem ideia de onde está, nem por que ainda está vivo. Perto dali, nota o cadáver do mago, estendido e sem vida. A visão do cadáver deformado e decrépito o faz engasgar na hora. Ainda assim, deitado sob o vasto céu, exausto, uma folha cai flutuando e pousa em seu rosto, acordando-o com um susto. Ele avista um cantil de água e um saco de comida jogados no chão ali perto. Com o último fiapo de força, Arthur se arrasta até eles. Ele pega a comida e devora o que for, garantindo também que engula água suficiente. Após a refeição, ele desaba no chão, completamente exausto. Um tempo depois, abre os olhos de novo e tenta se levantar, mas as pernas falham e ele cai outra vez. Ainda assim, ele reúne toda a força que lhe resta e, enfim, se esforça para ficar de pé. A primeira coisa que faz é arrancar a adaga do corpo morto do mago. Quando ele olha para cima, enfim nota o quão alto é o penhasco de onde caiu. Parece impossível ele ter sobrevivido a uma queda dessas, mas não há tempo para pensar nisso, então ele segue seu caminho solitário. De repente, ele ouve uma voz chamando por ele.
A primeira coisa que pensa é que o mago morto pode estar tentando dizer algo. A voz ecoa de novo, desta vez perguntando sobre o estado do corpo dele. O pobre garoto cria coragem e, nervoso, tenta cutucar o corpo morto do mago para ver se ele está vivo. Mas a voz logo garante que esse cadáver não vai se reanimar, então não há com o que se preocupar. Arthur suspira aliviado com essa garantia inesperada. No entanto, ele imediatamente volta a ficar em guarda e questiona a voz misteriosa, perguntando se foi ela quem o salvou daquela queda brutal. A voz não hesita em confirmar que de fato o salvou, mas quando Arthur insiste em saber sua identidade, a voz afirma de forma enigmática que ele descobrirá em breve. Arthur não gosta do jeito que essa voz misteriosa fala e deixa bem claro que não acredita em nada do que ela diz. A voz, porém, o lembra com calma de que é a única capaz de levá-lo para casa dali. A menção ao lar logo desperta a memória de Arthur, e ele se lembra dos pais que deixou para trás e, claro, do irmão que cresce no ventre de sua mãe. Ele não sabe se eles chegaram a Zirus em segurança, ou se sequer estão bem. Com tantas perguntas sem resposta, ele fica humilde bem rápido e, com educação, se dirige a esse ser misterioso como Sr. Voss, perguntando se poderia incomodá-lo ao pedir direções para sair deste lugar. A voz dá uma risadinha divertida com a rapidez com que o garoto antes arrogante ficou humilde. Ela admite gostar de Arthur por sua inteligência afiada, mas aponta o incômodo de ser chamada de senhor, já que na verdade é uma dama. Ainda assim, como as palavras de Arthur foram suficientemente educadas, a voz decide guiá-lo. Pouco depois, a mente de Arthur é tomada por esse choque repentino, e ele começa a ver tudo ao seu redor, até mesmo lugares muito distantes. Com essa epifania, Arthur começa a deixar a floresta. Seu corpo se recupera aos poucos, deixando-o só com algumas dores e incômodos leves durante a tarde. Mas ele ainda está tentando descobrir que magia ela usou para salvá-lo, como ela soube que ele estava caindo e por que salvou apenas a ele. Quanto mais Arthur tenta encontrar explicações plausíveis, mais perguntas ele parece acabar tendo. De repente, Arthur ouve o doce som da água correndo. Ele escala uma rocha gigante que bloqueia seu caminho e mergulha no rio sem pensar duas vezes. Enquanto ele aproveita o momento revigorante, a misteriosa dama o chama, comentando o quanto ele parece despreocupado. Ela também questiona o tamanho de sua masculinidade, expressando decepção por uma arma tão pequena. Arthur se sente humilhado e veste suas roupas de novo rápido, antes de seguir a jornada. Ele garante encher o cantil e comer o bastante para manter as forças, já que caiu da montanha. Para o leste, ele deve estar perto do domínio dos elfos, mas não vê nenhuma da neblina pela qual a floresta de Elshire é conhecida. Seus medos de atravessar as clareiras das feras diminuem, pois só animais pequenos parecem estar por ali. Ainda assim, ele se surpreende por não ver nenhuma fera de mana, já que a região é rica em mana. Ele adoraria ficar e absorver um pouco de mana, mas sabe que não pode demorar. Não tem tempo a perder. Acima de tudo, é mais importante voltar para os pais. Com a mãe grávida, o estresse de ele poder morrer poderia pôr em risco o bebê que ela carrega, e se eles ainda estiverem vivos, ele precisa estar com eles. Depois de caminhar por um bom tempo, Arthur finalmente chega ao lugar onde a misteriosa dama mora. Por um momento, ele a confunde com um amontoado de rochas e se sente aliviado por tê-la encontrado. Mas a dama logo o lembra de que não é um monte de pedras com consciência e diz que se ele quiser encontrá-la, terá de entrar na fenda. Sem hesitar, Arthur começa a entrar neste túnel, do qual emana um brilho arcano e tênue. Ele engole o medo e desce ainda mais pela passagem. Enquanto caminha, ele de repente tropeça e cai num abismo que brilha com energia arcana azul, acabando por cair com força em chão firme. O impacto é brutal e a mandíbula dele dói muito. Ainda assim, Arthur se força a se levantar, mas mal consegue ficar de pé e já desaba de novo. Diante dele está um monstro aterrorizante, tão imponente que o faz se atrapalhar de medo. Mas parece que esse monstro era a misteriosa dama que falava com ele o tempo todo. Quando ela se aproxima devagar, Arthur entra em pânico de um jeito indescritível, com a mandíbula aberta. Em pânico, a garota sugere que ele feche a boca, a menos que queira que insetos entrem nela. Em seguida, ela estende a mão enorme na direção dele, o que o assusta um pouco. Calmamente, ela explica que vai levar um tempo para abrir uma fenda dimensional forte o bastante para levá-lo de volta para casa. Até lá, sugere que ele aproveite o alimento das plantas misteriosas ao redor. Arthur abaixa a cabeça e agradece antes de caminhar até as estranhas frutas brilhantes ali perto. Elas são tão reluzentes que ele consegue ver seu reflexo triste na superfície. Ele fica triste, pois as frutas o lembram dos momentos que viveu comendo com a família. Enquanto se perde nesses pensamentos, a monstra de repente o assusta por trás. O susto repentino faz Arthur, sem querer, esmagar a fruta delicada na mão, espirrando o suco por todo o rosto. Mais tarde, os dois se acomodam para comer as frutas. Enquanto comiam, Arthur decide que já é hora de a criatura se apresentar. A monstra revela logo que seu nome é Sylvia.
Com os nomes trocados, o medo inicial de Arthur da aparência de Sylvia vai sumindo aos poucos, e ele começa a fazer todas as perguntas que tinha na cabeça desde que acordou após a queda. Onde era esse lugar? Por que ela estava ali tão sozinha? De onde ela vinha? Como ela ficou tão ferida? E mais importante, por que ela o salvou? Sylvia começa respondendo à primeira pergunta, explicando que este lugar é uma faixa estreita entre as clareiras das feras e a floresta de Elshire. Ninguém sabe desta área, porque ela afasta qualquer pessoa que se aproxime. Além disso, poucos vêm até aqui. Então, Arthur é basicamente a primeira pessoa a entrar no seu domínio. Agora, mais à vontade com ela, Arthur permite que o chame de Art, como sua família faz. Sylvia aceita com um aceno de cabeça e passa à segunda pergunta dele. Ela explica que está aqui sozinha porque não lhe resta ninguém com quem ficar. Ela tem muitos inimigos que desejam muito algo que ela possui. Sua última batalha com esses adversários, antes de conseguir escapar, deixou-lhe um ferimento no peito. Sobre o motivo de ter salvado Arthur, ela admite que se comoveu com a coragem dele e com o sacrifício que fez. Ou talvez só porque se sentiu solitária e quis alguém para conversar. De qualquer forma, nem ela tem certeza do motivo de tê-lo salvado. Então, pede desculpas e explica que precisa se retirar esta noite, pois o ferimento está infeccionando e ela precisa estar em boas condições para trabalhar na fenda dimensional amanhã. Arthur agradece educadamente e lhe deseja boa noite. Enquanto a figura imponente em armadura escura se afasta, ele não consegue parar de pensar no quanto ela parece solitária. Antes de partir, Sylvia compartilha com ele uma última informação. Embora sua visão não consiga ver a localização exata de sua família e amigos, ela garante que todos estão seguros. A notícia deixa Arthur sem palavras por um instante. Então ele se enche de emoção ao saber que todos estão seguros. Lágrimas de felicidade caem enquanto ele sorri e a agradece por trazer a boa notícia que tanto esperava. Com o tempo, Sylvia e Arthur passavam horas conversando sobre todo tipo de assunto sempre que ela não estava preparando o portal. Essas horas viraram dias, e os dias, semanas, enquanto passavam quase todo momento na companhia um do outro. Embora Sylvia nunca falasse muito sobre a própria vida, Arthur aos poucos passou a entender que tipo de pessoa esse ser misterioso realmente era. Depois de viver com essa dama misteriosa de armadura, Arthur começou a perceber que Sylvia era a personificação viva da frase: "Não julgue um livro pela capa". Apesar da aparência que podia causar traumas, ela era bondosa, gentil, paciente e acolhedora. O jeito como cuidava dele o lembrava de sua mãe, carinhosa e bondosa, mas um pouco rígida quando era preciso. Especialmente quando ele errava. Falando em ser rígida, Arthur se lembra de algo desagradável. Houve uma ocasião em que ele havia mostrado sua animosidade contra os bandidos que atacaram ele e sua família. A imagem do líder daquele bando desprezível está gravada na mente dele, e ele sabe que não terá paz até caçar aquele desgraçado. Então, de repente, Sylvia toca com o dedo na testa dele, fazendo-o voar vários metros para trás. Ao mesmo tempo, ela admite que ele não está errado e que aqueles bandidos mereciam morrer. Foi por isso que ela não salvou o mago que caiu ao lado dele. Ainda assim, ela deixa claro que deixar o coração dele ser ofuscado pelo ódio e pela vingança só faria mal a ele a longo prazo. Em vez disso, ela diz que ele deve seguir vivendo com orgulho, olhando para a frente, sem o peso da vingança. Ele ainda vai enfrentar infortúnios, mas não deve deixar que a dor e a raiva consumam sua mente. Em vez disso, ele devia aprender com elas, encarar o futuro com um sorriso e só então seria realmente vitorioso. Arthur não esperava uma lição de moral e de vida de alguém que parecia a própria personificação do mal. Mesmo assim, as palavras dela o tocaram fundo. Perdido em pensamentos, ele mal percebe quando ela o tira da contemplação, lembrando-o de terminar a fruta que lhe deu. Enquanto ele come, percebe que o ferimento dela parece ter piorado. Ela o tranquiliza logo, dizendo que não há por que se preocupar. É normal o ferimento infeccionar de vez em quando. Mesmo assim, outra coisa a inquietava. Pelo que sabia, humanos geralmente despertam seus núcleos de mana aos 12 ou 13 anos. Então, como ele já tinha formado o próprio núcleo e aprendido a usar mana melhor do que muitos magos bem treinados? A pergunta dela, Arthur explica, orgulhoso, que é um gênio nato. Se for assim, ela diz que tem algo a ensinar, uma técnica, um jeito de meditar e absorver mana enquanto se move e talvez até enquanto luta, se ele for habilidoso o bastante. Quando ela mostra a técnica, Arthur fica boquiaberto ao ver aquilo e sua curiosidade dispara. Então, Sylvia explica que os humanos muitas vezes têm uma mentalidade bem linear quando se trata de mana. Para dominar a técnica, ele precisa começar devagar, com movimentos simples e automáticos, e ir evoluindo aos poucos. Mas essas palavras abstratas não ajudam muito Arthur, então Sylvia explica que as bestas de mana aprendem isso naturalmente. No entanto,
Como os humanos geralmente despertam bem mais tarde, seus corpos não conseguem esse tipo de multitarefa. Como isso não se aplica a Arthur, se ele praticar com dedicação, deve conseguir ter sucesso. Essas poucas palavras de incentivo já bastam para animá-lo, e ele promete fazer o seu melhor se for assim. Enquanto Sylvia está ocupada formando uma fenda, Arthur se concentra em praticar bastante. No entanto, um movimento errado faz ele tropeçar. Praticar essa habilidade ao máximo significa, basicamente, conseguir lutar bem enquanto mantém um fluxo constante de mana entrando. Mas a confiança dele não vacila, e ele continua a praticar. Ele segue golpeando e treinando, tentando absorver o mana ao seu redor. Com o tempo, ele pega o jeito e, por fim, domina a arte de absorver mana. Ele compartilha, feliz, sua pequena conquista com Sylvia, mas parece que ela já se exauriu e não consegue responder. Vê-la ali, sem vida, faz Arthur entrar em pânico. Parece que o ferimento dela venceu e o sangue que escorre pelo corpo enorme está inundando a área. Ele segura rápido a enorme mão dela e, com toda a força que seu corpo pequeno consegue reunir, vira o grande corpo dela só para ver que o ferimento está ainda pior. Mas quando ele olha à frente, a fenda que ela criava enfim está completa e pronta para a viagem. Agora que ele para pensar, percebe que todo esse tempo, enquanto ela fazia o portal, os ferimentos dela pioravam cada vez mais. A constatação o devasta, o pensamento de que ela sofreu porque estava tentando criar este portal para ele e que ele nem havia percebido até agora o aniquila. Então Sylvia fala com a voz fraca e garante que está tudo bem. Arthur não consegue fazer nada além de se agarrar a ela, com lágrimas no rosto, chorando com toda a alma. Ele não entende como pode estar tudo bem quando ela está prestes a deixá-lo assim. A ideia de que ela, no fundo, abriu mão da própria vida por ele faz seu coração doer ainda mais. Naquele momento, Arthur chora. Ele chora por mais tempo do que gostaria de admitir e, pela primeira vez, chora como a criança que parece ser por fora. Sylvia o lembra, com carinho, que o tempo deles juntos é curto e ela odiaria vê-lo ser gasto com ele se culpando. Mas Arthur não sabe como não se culpar. Ela está se sacrificando para que ele possa se reunir com a família. Ainda assim, Sylvia é grata porque, graças a Arthur, ela enfim vai poder deixar esta caverna amaldiçoada um pouco mais cedo e, por isso, não se arrepende. Pouco depois, o corpo dela começa a se desfazer em cinzas. Conforme a armadura negra que ela veste se esfarela, um par de asas brancas e radiantes surge no lugar. Diante dele, Sylvia está numa nova forma, na qual parece mais ela mesma do que nunca. Arthur com certeza não esperava que Sylvia fosse um dragão. No entanto, ela admite, é um dragão, ou ao menos é assim que os humanos chamariam esse ser. Como ela. Mesmo assim, ela lembra que não precisam perder tempo com conversa fiada. Ela precisa usar sua forma original para concluir o portal e agora que seu véu se foi, seus inimigos logo virão atrás dela. Antes de se despedir dele, ela diz que há algumas coisas que precisa dizer. Ela lhe dá um ovo tipo arco-íris, junto com um punhado de penas. Ela diz para aquecer o ovo com as penas dela, para ocultar sua aura. Antes que Arthur consiga entender o que está acontecendo, ela de repente esbarra nele. Naquele exato momento, algum tipo de reação faz as roupas dele se rasgarem e padrões surgem por toda a pele. Sylvia o tranquiliza, dizendo que ele vai entender tudo com o tempo. Agora que fez o que precisava, ela decide abrir o portal. Ela não tem tempo de levá-lo direto até a casa dele, mas isso deve deixá-lo perto de humanos. Ela pede que ele se apresse e pule no portal. Quando ele está prestes a pular, pedras começam a cair do teto. Sylvia abre rapidamente as enormes asas e o salva de ser esmagado. O responsável pela destruição é um sujeito sinistro que, estranhamente, se parece com Sylvia. Ele fala com Sylvia de forma formal, pedindo que ela pare de ser teimosa e entregue isso. Se ela se submeter, talvez ele até cure os ferimentos dela. Até Arthur percebe que essa nova figura se parece muito com a forma que Sylvia tinha assumido antes. Em seguida, Sylvia usa uma habilidade que congela o tempo ao redor dela. Os únicos que conseguem se mover ou falar são ela e Arthur. Parece que ela tem algo importante a revelar. Ela admite que prolongou intencionalmente o feitiço de transporte para poder passar mais tempo com ele. Ela entende que foi egoísta da parte dela, mas tem mais um pedido egoísta que quer que ele atenda. Ela pede que ele a chame de vovó, só desta vez. Arthur, completamente confuso com o que ela está dizendo, olha para ela sem acreditar. Mas com o tempo congelado e o momento dele suspenso, ele pede que ela só vá embora com ele. Lágrimas escorrem pelo rosto de Sylvia enquanto ela diz a Arthur que não pode ir com ele. Antes que ele pudesse protestar mais, ela o lança com força dentro do portal, com uma despedida final, agridoce. Enquanto ele despenca pela fenda, Arthur a chama uma última vez, atendendo ao pedido dela, ao se dirigir a ela como vovó. As palavras dele trazem um leve sorriso ao rosto de Sylvia. Ela agradece em voz baixa, e com essa despedida, a história dos dois chega ao fim. Mas a de Arthur continua.
Ele cai em uma floresta densa, cercada por árvores altíssimas. O único pensamento em sua mente é nela. Seu peito dói, não apenas de tristeza, mas também de frustração e raiva. Ele sabe que nunca mais haverá, e o peso dessa certeza é insuportável. Tudo o que ele consegue fazer é gritar. Não surpreende que ele esteja arrasado pela perda dela. Por 4 meses, Sylvia foi presença constante na vida dele, enchendo sua cabeça com lembranças que agora se recusam a sumir. Por um tempo que pareceu curto e eterno ao mesmo tempo, ela o tratou como se fosse do próprio sangue. Ela lhe deu o que lhe faltava desde que veio para esses cuidados, orientação e amor. Mas parece que este não é de fato o fim. Enquanto ele fica deitado ali, começa a ouvir a voz dela. Mas ao que parece, é só uma mensagem gravada. Sylvia a marcou na mente dele antes de se separarem, deixando-lhe uma última parte de si. A mensagem gravada de Sylvia começa. Ela diz a Arthur que ele ainda está longe de estar pronto para saber toda a verdade. O corpo dele ainda é o de um menino de pouco mais de 4 anos, embora seu núcleo de mana já tenha avançado para o estágio vermelho escuro. Ela explica que lhe deu, como presente de despedida, uma única vontade. O futuro dele como mago vai depender de quão bem ele vai aprender a usar esse dom. Mas Arthur não se sente particularmente grato por esse chamado presente. Um amargor se agita dentro dele, uma mistura de tristeza, raiva e culpa que turva seus pensamentos. Como se sentisse as emoções dele. Sylvia sabe bem como ele se sente agora, mas ele deve lembrar que ainda existe uma família esperando por ele e um propósito a cumprir nesta vida. O único desejo dela é que ele abrace as alegrias e a inocência da infância, e um dia vire um homem de quem seus pais e ela possam se orgulhar. A mensagem de Sylvia termina com uma promessa. Quando o núcleo de mana dele ultrapassar o estágio branco, ele ouvirá falar dela novamente. Naquele momento, ela explicará tudo a ele. Até lá, ela se despede do Rei Grey. A menção ao título de sua vida anterior chama a atenção de Arthur. Ele fica paralisado, com a mente turvada pela confusão. A maior pergunta que o assombra é há quanto tempo ela conhece sua verdadeira identidade e como ela o conhecia em primeiro lugar. Por ora, ele afasta todos os pensamentos sobre ela e se concentra em sua situação atual. Se ele passar esta vida apenas treinando em nome da vingança, dificilmente será diferente da anterior. A partir de agora, ele não tem escolha a não ser seguir em frente. Mas, antes disso, se pergunta, onde diabos ele está? Ele ativa a técnica de absorção de mana e dispara pela floresta com velocidade divina. Depois de correr por um tempo, Arthur percebe que, apesar de usar mana, sua visão ainda está um tanto restrita. Mas uma coisa fica clara, ele está bem no fundo da floresta de Elshire. Embora ele ainda mal consiga usar a rotação de mana que Sylvia lhe ensinou, agora ele consegue manter a magia por muito mais tempo. No entanto, depois de vagar por o que parece uma eternidade, ele ainda não encontrou uma saída. Sylvia havia prometido que ele encontraria outros humanos, mas até agora não viu nenhum sinal deles. Depois de saltar de árvore em árvore por um tempo sem fim, Arthur começa a se sentir como um macaco que dominou a arte de se mover pelas árvores. De repente, ele sente a presença de um humano. Rapidamente, salta de árvore em árvore e vê uma carruagem lá embaixo. Ele usa suas habilidades acrobáticas para descer um pouco e, a uma distância segura, tenta ouvir escondido o que essas pessoas estão tramando. Esses bastardos não parecem boa gente. Acabaram de capturar uma mulher e, pelo visto, ela é uma elfa. Como é jovem e ainda intocada, já fantasiam em fazer uma oferta que lhes renda uma fortuna. Mas o ressentimento e a raiva no rosto de Arthur deixam claro que esses desgraçados não vão sair daqui vivos, muito menos ganhar dinheiro fácil às custas da elfa. Arthur não fazia ideia de como aqueles porcos conseguiram pôr as mãos em cães de caça da floresta, mas sabia que capturar um deles era sua melhor chance de sair dali. Sobre os traficantes de escravos, ele planeja usá-los como saco de pancadas para extravasar. Embora Arthur esteja ansioso para voltar para casa, ele sabe que ainda precisa de um plano firme para conseguir chegar lá. Lidar primeiro com aqueles traficantes de escravos é o melhor plano, mas ele não quer agir às cegas. Atacar os 4 de frente seria suicídio, então, em vez disso, ele os segue em silêncio. Ele espera com paciência, buscando a chance perfeita e juntando forças para atacar quando estiverem com a guarda baixa. Quando a noite cai, enfim chega a hora de agir. Arthur põe seu plano em prática ao arremessar uma noz numa árvore próxima, deixando os cães de caça em alerta total. Um dos homens pede ao companheiro que faça os cães pararem de latir, antes que acordem e atraiam os perigos ocultos na floresta. Enquanto um homem está distraído com os cães de caça, Arthur aproveita a oportunidade. Ele age aparecendo bem na frente do bastardo e, com um golpe rápido de sua mão infundida com mana, corta a garganta do homem em um único golpe certeiro. Depois de derrubar aquele desgraçado, Arthur faz questão de saquear o cadáver, pegando uma adaga de aparência decente entre os pertences do homem. Enquanto isso, o outro sujeito gordo, que havia mandado o amigo calar os cães de caça, começa a se perguntar por que está demorando tanto, especialmente porque os cães ficaram em silêncio. Quando ele vai conferir,
Arthur o embosca e desfere um golpe preciso, cortando a garganta dele, como fez com o primeiro. Com 2 derrubados, ainda restam 2, mas o corpo de Arthur já começa a se desgastar pelo esforço. De repente, a garota elfa dentro da carruagem começa a fazer algazarra, a última coisa que Arthur queria. Os outros 2 capangas saem da zona de conforto e começam a procurar os companheiros sumidos. Arthur permanece escondido atrás da carruagem, mas um deles percebe algo e ataca. Arthur mal consegue bloquear o golpe e contra-ataca, decepando as pernas do homem com um só golpe. O grito estridente ecoa pela noite, chamando a atenção do outro bandido que havia estado procurando na direção oposta. Ele corre de volta para o local, encontrando seu amigo se contorcendo no chão, mortalmente ferido. O desgraçado careca ferido avisa o amigo para tomar cuidado, pois o moleque com quem estão lidando é um mago. A menção de um mago desperta a curiosidade do bandido de cabelos longos. Ele joga a espada de lado, ansioso, e decide usar as próprias mãos, claramente sem querer ferir essa galinha dos ovos de ouro que está prestes a capturar. Afinal, esse moleque pode render um preço ainda mais alto do que a garota elfa, se forem vendê-lo em boas condições. Com isso em mente, ele avança. Arthur se esquiva a tempo e contra-ataca, jogando uma pedra direto no rosto do desgraçado. A pedra acerta com força e deixa o homem sangrando pela boca. Arthur tenta aproveitar o atordoamento dele, arremessando uma adaga imbuída de mana na direção dele, mas o bandido a pega no ar. Esse golpe só serve para deixar esse desgraçado ainda mais intrigado. Quem diria que esse garoto tem uns truques bem maldosos na manga? O bandido dá um chute forte, atingindo Arthur com força para sacudir seu corpo pequeno e fazê-lo cair com violência no chão. Por um instante, Arthur fica fora de combate, sem fôlego e vulnerável. O bandido não hesita em agarrar o pequeno do chão, prendendo-o firme no aperto. Mas Arthur não é do tipo que se rende calado. Ele logo agarra o pulso desse desgraçado e começa a condensar mana na mão, num momento exato. A técnica provoca uma explosão grande o bastante para deixar a mão do bandido queimada e completamente inútil. O bandido grita de dor por causa da mão torrada. Esta é uma chance clara para o nosso garoto atacar, e ele não hesita em aproveitá-la. Ele arremessa a faca e corta a garganta do homem, matando-o na hora. Agora só resta o homem careca, que já se contorce no chão e implora por misericórdia, já que as pernas decepadas o deixam totalmente imobilizado. Mas Arthur largou o conceito de misericórdia há muito tempo para canalhas assim. Então é claro que ele termina o serviço, garantindo que nenhum deles saia da floresta com vida. Com esses canalhas resolvidos, ele se vira para a tímida garota elfa, que ao ver nosso rapaz, primeiro se encolhe de medo. Com gentileza, ele tenta afastar o temor dela com palavras carinhosas e reconfortantes. E assim que ela se acalma, ele puxa o pano amarrado sobre a boca dela. Agora que a salvou, ele decide seguir seu próprio caminho. Mas a ideia de ser deixada sozinha apavora a garota, então ela rapidamente se agarra a ele com seus olhos suplicantes e fofos. Arthur tenta argumentar com ela que, já que ele cuidou daqueles caras maus, eles não poderão mais persegui-la. Além disso, elfos geralmente estão seguros nesta floresta de qualquer maneira, mas a garota rapidamente balança a cabeça e lembra a ele que as feras só têm medo de adultos e que seus pais disseram que crianças serão devoradas por cães ou árvores golem. A ideia de ser babá não agrada nem um pouco Arthur, mas como não tem escolha, ele apenas pergunta com relutância o quão longe fica a casa dela, ao que a garota responde despreocupadamente que não sabe. Ele solta um suspiro e começa a se afastar, assegurando a ela que está apenas indo buscar alguns suprimentos para eles. Embora ele tenha recuperado o que pôde para a jornada à frente, nenhum dos dois sabia quanto tempo levaria, e ele também precisava pensar na viagem de volta. Ele fica bastante triste ao ver que não podem usar esta carruagem, já que teria sido muito mais rápido. Mas se fizesse isso, eles chamariam muita atenção. Ele está ansioso para encontrar os elfos, pois eles podem ter algo que o leve de volta ao reino humano. Durante sua busca por suprimentos, ele encontrou algumas roupas na carruagem e as entrega para a pequena elfa, dizendo para ela vestir esta capa, pois provavelmente vai esfriar. A pequena dama fica feliz com seu gesto gentil e ele lhe faz um carinho na cabeça em resposta. Com isso, eles estão prontos para seguir caminho para suas casas. Enquanto caminhavam na direção vaga que ela apontou, Arthur passou a conhecer melhor a criança elfa. O nome dela é Tessia Aerolith, e ela se separou da família e ficou sozinha na floresta. Ela pergunta a ele se ele é do reino humano. Sempre que ela se lembra do reino humano, tudo o que lhe vem à mente são os rumores de que todos os homens humanos são pervertidos e têm mais de uma esposa. Durante a jornada, eles passam o tempo assim, com provocações e brincadeiras de um lado para o outro. A noite caiu, e eles montaram acampamento no meio da floresta densa. Arthur decidiu fazer a vigia do lado de fora, e sugeriu que ela dormisse um pouco nesse meio tempo. Assim que Tessia Aerolith entrou no acampamento para ter um merecido descanso, Arthur sentou-se sozinho sob a imensidão de estrelas brilhantes.
Enquanto reflete sobre sua situação, descobrimos que seu plano inicial era aproveitar o tempo para descobrir o que era aquilo que Sylvia deixou para ele. Mas parece que ele terá que esperar para desvendar esse segredo até escoltar a garota elfa até sua casa. A garota sai e sugere que ele também descanse um pouco. Embora sua avó tenha proibido que ela compartilhe a cama com meninos, ela diz que fará uma exceção desta vez, mas Arthur diz a ela que não está com sono. Antes de voltar para o acampamento, a garota o lembra de que as feras têm mais chances de aparecer se perceberem sua presença. Por isso, ela quer que ele entre, mesmo que esteja de guarda, pois é mais seguro para os dois. Eventualmente, Arthur cede ao pedido dela e os dois acabam deitados na mesma cama. O dia seguinte chega, e após suas merecidas sonecas, eles continuaram a jornada por ambientes desconhecidos, com o tempo passando rapidamente sendo o único indicativo de seu progresso. Arthur admite que as preocupações com a família e a impaciência para voltar para casa não o deixaram de bom humor, mas o que tornava a viagem quase insuportável eram as dores agonizantes vindas de seu núcleo de mana, que o atingiam de forma imprevisível de tempos em tempos. A dor dele virou algo cotidiano. Todo dia, ao acordar, ela o atinge de repente. Num dia específico da jornada, vemos que eles estão sendo seguidos por esses lobos selvagens. Mas o meu rapaz nem sequer olha para trás quando arremessa aquela faca, que se crava na árvore ao lado da cabeça do lobo, e logo todos esses coitados levam o maior susto da vida. Enquanto Tessia Aerolith aponta o dedo para a frente, Arthur é tomado por uma dor insuportável no peito. Mais uma vez, ele logo se esconde atrás de uma árvore para que Tessia não veja seu estado miserável, pois teme que ela só se preocupe. Outra noite chega, e eles montam um acampamento no meio da mata densa. Assim, mais um dia nasce. Os dias passaram assim, e Tessia parecia reconhecer cada vez mais os arredores iguais ao redor deles, o que era um bom sinal. Mesmo assim, o ritmo deles caiu, pois o corpo de Tessia não aguentava o desgaste da viagem constante. Então, para aliviar seus ombros pequenos, Arthur carregava a bagagem dela sozinho. Arthur também não estava tendo facilidade. Mesmo fortalecendo o corpo com mana, a dor só aumentava, e ficava cada vez mais difícil escondê-la da elfa preocupada. Outra noite chega e se mistura de novo com o dia. Certo dia, enquanto seguem a jornada, Tessia faz um pedido estranho. Como ficaram bem próximos, ela se pergunta se por acaso poderia chamá-lo de Art, como a família dele faz. Bom, o nosso garoto dá sinal verde para ela na hora. Tessia não esperava que ele concordasse tão fácil. Então, por isso, Arthur decide fazer drama de propósito. Da forma mais assustadora possível, ele diz que ficaria muito honrado se Tessia Aerolith chamasse este humilde garoto do interior de Arthur. A garota belisca as bochechas dele por provocá-la assim. E conforme as brincadeiras entre eles continuam, Tessia de repente nota algo. Ela corre feliz nessa direção, enquanto o nosso garoto não fica tão animado. Até onde ele consegue ver, há só musgo, folhas, neblina, árvores e muitas árvores. Mesmo assim, a jornada deles continua. E sendo sincero, esta é uma das jornadas mais longas que eu já vi no Manhua. Embora essa jornada cumpra seu papel no desenvolvimento dos personagens, e por isso, o nosso rapaz parece ter se aproximado mais da jovem. Apesar da diferença de idade mental, eles ficaram bem mais próximos. Mais um dia chega, trazendo mais uma rodada de exploração pela floresta desconhecida. Parece que essa longa jornada finalmente deu frutos, já que eles parecem ter encontrado o caminho. Após apalpar todas as árvores ao redor, Tessia finalmente encontra a que procurava. Ela faz um pouco de magia e abre um portal verde no tronco, convidando-o a segui-la para dentro. Assim que Arthur entra, ele cai para o outro lado do portal. Quando Arthur se levanta e se apoia para olhar à frente, ele vê uma visão magnífica. Há toda uma civilização de elfos e a única palavra que lhe vem à mente após presenciar a grandiosidade deste lugar é Imaculada. Mas até mesmo essa palavra parece não fazer justiça ao lugar. Quando os olhos dos elfos locais se voltam para o nosso garoto, alguns soldados logo surgem bem à frente deles, mas não estão aqui para detê-lo, e sim para escoltar a princesa real com todo o protocolo. A cena choca Arthur tanto que ele não faz ideia de como diabos deveria reagir. A mente dele fica confusa, cheia de todo tipo de pergunta. Mas Tessia só faz um leve gesto com a cabeça para confirmar que o que ele vê é de fato real. Um dos cavaleiros diz que chegaram assim que perceberam que o portal de teletransporte oral tinha sido usado. Ele também diz que o rei e a rainha voltaram. Na hora, a cena muda para os pais, em pânico, correndo até a filha, Tessia. A mulher é Mariel Aerolith, rainha de Elenoir, e o homem atrás dela é, claro, seu marido, Alduin Aileth, rei de Elenoir. Outra figura importante entra em cena, Virion Aerolith, um nome registrado em todos os livros de história. Ele é o antigo rei de Elenoir, conhecido por liderar a última guerra contra os humanos do reino de Sapan. Com a família reunida, Arthur empurra Tessia de leve para a frente, na direção dos pais aflitos, e eles a envolvem em abraços calorosos.
Ao ver a cena tão acolhedora e cheia de amor, Arthur se lembra dos próprios pais e se pergunta se vão reagir do mesmo jeito quando o virem novamente. O rei Alduin se vira para Arthur e expressa sua gratidão, não só como rei de Elenoir, mas como pai de Tessia. Como um pequeno gesto por tê-la ajudado a chegar em casa em segurança, ele convida Arthur a acompanhá-los até sua residência. Arthur fica livre para descansar por alguns dias e, enquanto isso, o rei espera ansioso para ouvir a história da jornada deles. Arthur percebe o quão firme e gentil é o tom do homem, mas seus olhos claramente desmentem isso. Pelo olhar em seus olhos, fica claro que o que ele pediu não é uma oferta, é uma ordem. Arthur retribui o gesto expressando sua gratidão pela oferta, mas é subitamente puxado quando Tessia o agarra pela mão e começa a arrastá-lo consigo. Até os espectadores ficam surpresos ao ver isso. A garota, por outro lado, está louca para mostrar tudo o que este lugar oferece. A primeira impressão do nosso garoto é de puro deslumbramento. Embora já esperasse um castelo impressionante ao saber que Tessia era uma princesa, o lugar magnífico à sua frente era muito mais que um castelo ou uma mansão. Em certo momento, Arthur até se pergunta se não foi por acaso transmigrado para algum romance de fantasia cafona. A rainha logo apresenta o pequeno convidado às criadas e manda que elas garantam a Arthur a melhor estadia possível enquanto ele estiver lá. Arthur fica feliz com todo esse tratamento, mas sente que precisa explicar antes o que aconteceu. Parece que os pais de Tessia estão mais do que dispostos a ouvir todos os detalhes. Então, todos os principais membros da família, incluindo alguns cavaleiros veteranos, se reúnem para ouvir Arthur. Primeiro, nosso rapaz faz uma apresentação, dizendo que se chama Arthur Leywin, de uma cidade humilde no reino de Sapan, e que se sente bastante honrado por estar na presença da família real. É um pouco exagerado para uma apresentação, mas Arthur sabe que a conversa não vai avançar se o tratarem como uma criança. Nem mesmo o rei consegue deixar de apontar que, apesar de Arthur afirmar vir de origens humildes, ele parece bastante maduro e bem educado. Isso só desperta ainda mais o interesse deles no que ele tem a dizer. Então, nosso garoto conta sua jornada, começando com uma explicação vaga de que se separou da família após encontrar bandidos. Não é exatamente uma mentira, mas uma meia-verdade. Inevitavelmente, quando a história chega à parte em que ele encontrou a filha deles, o clima muda. O rei fica visivelmente irritado ao ouvir que foram traficantes de escravos, ou melhor, humanos, que capturaram Tessia. Fica claro que o rei, desde o começo, não tem uma boa impressão dos humanos, e essa revelação só aumenta seu desprezo. Nosso garoto também não gosta que esse rei elfo esteja estereotipando toda a raça humana por causa de alguns traficantes de escravos. Então, com todo respeito, nosso rapaz corrige esse homem dizendo que tráfico de escravos é uma profissão, não uma raça. Esse comentário só faz várias lâminas reluzentes apontarem para ele. Mas Virion Aerolith rapidamente impede que os cavaleiros avancem. Virion, intrigado com a história até então, expressa curiosidade sobre como Arthur conseguiu libertar sua neta dos bandidos. Talvez ele tenha negociado ou implorado por misericórdia, mas nosso rapaz nega isso e, com sinceridade, explica que também é um mago, apesar de ainda ser criança. Basicamente, ele acabou com os traficantes de escravos e resgatou a neta deles. Um cavaleiro impaciente, com raiva, logo desembainha sua espada. Para ele, Arthur está sendo absurdo com as mentiras que espalha diante de todo mundo, mas essa impulsividade só rende ao cavaleiro um olhar mortal de Virion Arileth. Um olhar tão intenso que deixa o cavaleiro ansioso abalado na hora. Por fim, Arthur se levanta de seu assento e declara que não se importa se alguém acredita nele ou não. O fato é que Tessia voltou em segurança. O único desejo dele é voltar para sua família em Sapene. Ao ouvir isso, Tessia fica chocada em saber que Arthur vai embora tão cedo. Os pais da menina ficam surpresos ao ver quanta compaixão ela sente por ele. Enquanto isso, Arthur a lembra gentilmente da história que humanos e elfos compartilham. Então, ele não acha apropriado que um humano fique neste reino por tanto tempo. Além disso, sua prioridade agora é garantir que sua família esteja segura e avisá-los de que ele está bem. O rei decide falar em seguida. Ele reconhece brevemente o passado entre os dois reinos e enfatiza que Arthur salvou a filha deles e se deu ao trabalho de acompanhá-la de volta até Elenoir. Isso, diz o rei, dá a Arthur o direito a uma recompensa justa. Primeiro, o rei dá a notícia triste. O portão de teletransporte para o reino Sapan só fica acessível uma vez a cada 7 anos, durante a conferência de cúpula entre as 3 raças. Isso quer dizer que ainda faltam 5 anos para o portão se abrir de novo. Ainda assim, o rei ficará muito feliz em enviar um grupo de guardas para escoltar Arthur de volta para casa em segurança. Ele também pede que Arthur fique mais um pouco, dando aos elfos a chance de servi-lo e mimá-lo como convidado. O rei admite que, embora alguns elfos tolerem os humanos, muitos ainda guardam ressentimentos da guerra de muito tempo atrás.
Por hora, Arthur é instruído a ficar à vontade, pois sua escolta estará pronta até amanhã de manhã. Mais tarde, Arthur se encontra em um quarto luxuoso que lhe foi concedido. A primeira coisa que ele faz é tomar um banho merecido. Mas enquanto se banha, a dor no núcleo de mana volta a se intensificar de repente, fazendo com que ele se dobre de dor. Depois de terminar, ele descansa no sofá segurando o ovo que Sylvia lhe havia confiado. De repente, alguém bate à porta. Quando ele a abre, encontra Tessia parada diante dele. Sem aviso, ela dá uma cabeçada na barriga dele, quase fazendo-o engasgar. Pelo visto, ela está chateada com o jeito frio como ele falou com os pais dela e com ele planejar ir embora tão cedo. Arthur tenta lembrar essa garota ingênua que ele só estava sendo respeitoso, já que eles são o rei e a rainha de todo o reino. Na verdade, ele é quem deveria estar bravo por ela não ter contado antes o status real deles. Tessia mantém a posição e deixa claro que não quer que ele vá embora, porque ele é o primeiro amigo que ela fez. Ao ouvir isso, Arthur abre um sorriso. Em um gesto amigável, ele põe a mão ao redor do pescoço dela, como se fossem amigos de longa data, e pede que ela pare de chorar e o guie pelo castelo. E então eles exploram o castelo juntos. Tessia faz questão de levá-lo ao seu lugar favorito em todo o castelo. Este lugar fica mesmo deslumbrante na primavera, quando as flores desabrocham. Ela também o apresenta a um inseto único, as abelhas luminescentes, cultivadas ali. Enquanto ela tentava mostrar a ele as abelhas luminosas, Arthur de repente percebe algo vindo por trás. É uma adaga. Sem perder um nanosegundo, ele agarra a jovem dama e a empurra para o lado. No mesmo instante, ele pega a arma e revida na velocidade insana que tem. Quem está por trás dessa façanha é ninguém menos que Virion Arilet, o avô dela. Arthur fica chocado, achando que o avô dela tentou atacá-la, mas o velho o garante, calmo, que a arma que ele está segurando é só um brinquedo. Olhando melhor, Arthur fica um pouco envergonhado por ter sido enganado. Virion, por outro lado, fica impressionado. Ver como Arthur reagiu rápido, pegando aquela coisinha e usando contra ele na mesma hora, deixa qualquer um de queixo caído. O velho nota que o uso de mana de Arthur é, no máximo, mediano, mas agora não duvida mais de como ele conseguiu derrubar um grupo de traficantes de escravos. Arthur não sabe se se sente insultado ou elogiado, então só fica em silêncio. Tessia intervém, repreendendo o avô, e o proíbe de provocar Arthur. Parece que o velho não tinha a intenção de provocar ninguém. Na verdade, ele se aproximou de Arthur porque o acha fascinante. Faz muito tempo desde que ele conheceu alguém tão interessante quanto o nosso garoto. Virion atira uma espada de madeira para Arthur e, decidindo ver do que o garoto realmente é feito, Arthur a pega prontamente e, sem hesitar, a balança o mais rápido que consegue, golpeando diretamente o velho. Mas o que ele atinge acaba sendo uma ilusão de mana. Virion, porém, fica impressionado com a coragem desse pirralho. Sem recuar, Arthur avança novamente e, desta vez também, golpeia com sua espada de madeira. O que ele acerta é só um chamariz. Esse instante de vulnerabilidade deixa Arthur exposto, e o velho aproveita para contra-atacar. Arthur desvia a tempo, saltando para fora da posição inicial para se proteger. Mesmo com agilidade, Arthur ainda leva uma cotovelada brutal, mas isso não basta para abalá-lo. Sem se conter, ele avança de volta na hora, com a espada de madeira em mãos. A velocidade dele é impressionante, mas está claro que ele mal está conseguindo se manter contra esse velho rabugento, que nem sequer está suando. No fim, Arthur volta a ficar completamente exposto, e é derrubado pelo velho, que sai cambaleando para longe. Tessia corre bem rápido para verificar como ele está. Parece que o velho também não saiu totalmente ileso. Arthur finalmente conseguiu ao menos arranhar esse velho com a lâmina. Bem, esse velho merece esse golpe, pelo jeito convencido dele, como se não existisse lutador melhor. Enquanto Virion quer mais uma rodada, Tessia se impõe com firmeza. Ela não deixa isso acontecer. Em tom de brincadeira, belisca o avô por querer implicar com Arthur mais do que já implicou. O velho só sorri e admite que, se tivesse sido mais brando com Arthur, estaria à mercê de alguém décadas mais jovem. Por outro lado, nosso garoto se sente honrado ao ver como Virion o valoriza. Porém, a reação de Arthur parece tocar o velho, e ele logo troca o sorriso por uma expressão séria. Para ele, se Arthur realmente o vê como seu estimado e honrado superior, então o convida a se tornar seu discípulo. Essa oferta inesperada deixa Arthur completamente perplexo, e ele questiona se o ancião está mesmo falando sério. O velho, é claro, confirma que está falando sério. Porém, Arthur lembra que ele é apenas um humano e que nem sabe ao certo se humanos realmente podem permanecer neste reino. Mas Virion promete que ninguém vai ousar expulsá-lo enquanto ele estiver sob sua tutela. Ele jura ensinar a Arthur algo bem mais valioso do que até os magos mais capazes de Sapim poderiam oferecer. Mesmo assim, apesar da oferta tentadora, Arthur recusa educadamente. Ele não pretende perder tempo aqui até se reunir com seus pais. Ao ouvir isso, o velho faz outra promessa: deixar Arthur falar com seus pais para que eles saibam que ele está vivo e bem. Antes de falar mais,
O velho manda as criadas levarem Tessia para tomar banho e descansar. Quando ficam a sós, ele diz que sabe da condição de Arthur. As crises de dor ardente bem onde fica seu núcleo de mana e que elas estão ficando mais frequentes. Naturalmente, Arthur fica curioso sobre como o velho sabe tanto, mas Virian descarta a pergunta, dizendo que não adianta. Em vez disso, Arthur deveria estar perguntando qual é o verdadeiro problema por trás de sua doença. Antes de explicar qualquer coisa, ele pergunta a Arthur se ele sabe algo sobre vontades de feras. Embora o termo seja totalmente desconhecido para Arthur, sua mente logo volta ao momento em que Sylvia atingiu seu núcleo de mana. Antes de continuar a conversa, o velho presume que Arthur já tenha encontrado algumas bestas de mana. Então, explica que uma besta forte o bastante para ser classificada como classe A ou superior ganha a capacidade de transmitir sua vontade ou habilidade inata a outra pessoa, seja a prole, seja alguém com quem decida criar um vínculo. Ele promete não se meter em como Arthur encontrou uma vontade de fera tão poderosa, mas alerta que, neste estágio, o poder dentro dele faz mais mal do que bem. O velho saber de tudo isso faz Arthur supor que Virian também tenha uma vontade de besta, e até demais. O velho não hesita em admitir. Ele diz que, como profissão, é um domador de bestas, um título que ganhou ao dominar por completo a monstruosa vontade de besta dentro de si. Ele entende por que Arthur quer tanto ver a família e voltar para casa, mas alerta que fazer isso agora traz um risco sério. O poder da vontade da fera dentro de Arthur é forte demais para seu corpo ainda imaturo suportar. Se não for controlado em breve, o poder que ele adquiriu destruirá seu corpo de dentro para fora. Quando Arthur se deita, seu rosto fica coberto de suor brilhante. Uma sensação pesada pressiona seu corpo enquanto ele entra e sai da inconsciência. Ele vê a personificação monstruosa de suas preocupações e fardos. As expectativas sobre ele o assombram até no sono. Mas a fonte de todo esse peso não é uma criatura etérea. É Tessia, empoleirada bem em cima dele. Sem perceber, ela o empurra ainda mais no esgotamento. Pelo jeito, ela veio acordá-lo, pois mal consegue esperar para começar esse novo dia empolgante com ele. Mas parece que Arthur ainda não dormiu o bastante, então chama o monstro das sombras de volta para ganhar só mais alguns minutinhos. Mais tarde, enquanto Arthur se prepara, Tessia pede que ele confirme se o que o avô dela disse sobre ele ficar é mesmo verdade. Bem, o nosso garoto não tem tanta certeza. O plano dele de ficar aqui depende totalmente da viagem com o ancião Virian. Enquanto Arthur caminha até a carruagem em que vai viajar com o ancião, dá para ver o rei e a rainha implorando para que o ancião Virian reconsidere, pois é inadequado um humano permanecer no reino deles. Isso vai contra as tradições que os elfos mantêm há décadas. Mas o velho deixa claro que Arthur chamou sua atenção, então quer que ele fique mais um pouco. Além disso, a filha deles parece ter simpatizado com ele, o que é só mais um motivo para mantê-lo por perto por mais um tempo. Apesar de todos os apelos do rei, o ancião Virian mantém sua posição. Ele garante à realeza que manterá Arthur sob sua orientação para que todos no reino saibam que ele está sendo vigiado. Ver o ancião Virian defendê-lo faz Arthur sorrir de leve. Assim que entram na carruagem, eles começam a viagem. Após um bom tempo na estrada, Arthur passa a se perguntar quanto ainda vai durar o trajeto, pois está ansioso para conhecer o misterioso amigo do velho. Do nada, Tessia se inclina sobre o ombro de Arthur e adormece. Parece que acordar tão cedo de tanta empolgação finalmente a alcançou. Como Tessia é a única princesa do reino, ela cresceu em um ambiente solitário. Ela foi magoada muitas vezes por adultos e crianças que fingiam ser seus amigos. Com o tempo, ficou fria e distante, criando uma barreira para afastar os outros. Mas no pouco tempo em que a viu com Arthur, ela mostrou mais sorrisos e risadas do que nos últimos anos. Por isso, o velho fica bem contente e agradece ao nosso rapaz. Após uma curta viagem, a carruagem para e eles chegam a uma casa isolada no meio do nada. A essa altura, Arthur está genuinamente curioso para ver quem é esse amigo misterioso que o antigo rei precisou viajar até essa área rural para encontrar. No entanto, o velho perde o controle, chutando a porta com toda a força que consegue e gritando para a bruxa lá dentro sair. Por fim, uma mulher aparece, igualmente irritada e furiosa com a insolência de Virian, e ele não tem pressa em apresentá-la a Arthur. Ela é Lilia Darkassan, uma velha amiga e uma desviada especial que, segundo Virian, pode ajudá-lo. Apesar da baixa estatura, os bons modos de Arthur não têm limites. Ele logo inclina a cabeça em respeito para cumprimentar a senhora. Lilia os convida a entrar, enquanto Arthur pensa que, por ser uma desviante, a magia dela não se encaixa nos 4 elementos básicos, como as habilidades de sua mãe, mas ele ainda não sabe como ela poderia ajudá-lo. Embora Arthur não queira parecer um pirralho impaciente, ele não consegue evitar a curiosidade sobre como Lilia planeja ajudá-lo a chegar até seus pais. A senhora finalmente explica que é o que chamam de vidente.
A magia dessa natureza varia de mago para mago, mas ela é bem capaz. Isso quer dizer que há bem pouco que alguém possa esconder dela, se ela resolver se intrometer. Por exemplo, ela já sabe que Arthur é especial, mas... tão especial que, na verdade, há partes da vida dele que nem ela consegue enxergar. Ainda assim, seus olhos viram fragmentos do passado e do futuro. Ela também sabe que ele não está ali por causa da clarividência, mas porque quer ver os pais e fazê-los saber que está vivo. Por isso, pede que se incline para a frente e mantenha os olhos fixos na bacia d'água. Quando Arthur obedece, a dama começa sua magia. Quando ele enxergar os pais na água, poderá falar com eles. Enquanto Arthur tenta se conectar, a perspectiva muda para os pais dele. Lá, sua mãe e seu pai, tão dedicados, preparam uma refeição, algo de que Arthur gostava muito. De repente, começam a ouvir a voz de Arthur chamando por eles. O som os pega completamente desprevenidos, deixando-os paralisados. Quando Arthur diz que é o filho deles, isso basta para imobilizá-los por completo, e as colheres escapam de suas mãos enquanto eles deixam o choque se assentar. Por mais surpreendente que pareça, Arthur garante que é mesmo o filho deles, falando direto em suas mentes. Ele não tem tempo de explicar tudo agora, mas queria que soubessem que está vivo e seguro. Ele sobreviveu à queda do penhasco por pouco. Também revela que no momento está em Elenoir com os elfos, mas insiste que mantenham isso em segredo. Arthur pede que não se culpem pelo que aconteceu naquela época. Ele se orgulha do que fez, e se pudesse voltar no tempo, faria as mesmas escolhas sem hesitar. Ele explica um pouco sobre a doença que pegou e por isso vai ficar aqui por mais tempo, em tratamento, antes de poder voltar para casa. Ele admite que não sabe se terá outra chance de falar com eles, pois só há uma mulher capaz de ajudá-lo a fazer essa conexão. Antes de encerrar a conversa, ele pede ao pai que mantenha a mãe e o bebê em segurança. Enquanto isso, ele vai seguir o treinamento e diz para o pai não se surpreender se o filho, de quem ele tanto se orgulha, conseguir vencê-lo no sparring. Quando eles se despedem com isso, essa conversa intensa pelo Skype chega ao fim. O pai de Arthur cai em lágrimas, e sua esposa faz o mesmo. Eles mal conseguem acreditar que Arthur está vivo. A alegria e a empolgação ao saber que o filho está vivo são tão avassaladoras que os pais de Arthur se abraçam, muito felizes. E não são só eles que derramam lágrimas. O próprio Arthur também está tomado pela emoção da conversa que acabou de ter com seus pais. Mesmo assim, ele cria coragem e diz ao velho que, enfim, está pronto para o que vier pela frente. Após a breve visita a Lilia, o grupo enfim retorna ao castelo, onde o rei e a rainha já esperam por eles. Enquanto o ancião Virian e Tessia entram, Arthur é de repente detido pelo próprio rei. Não é porque o rei tenha ressentimento dele ou queira barrar sua entrada, mas porque quer se reconciliar. Até a rainha quer mostrar seu pesar pelo comportamento anterior deles. Nenhum dos dois se contém ao demonstrar um arrependimento genuíno pela forma como o trataram inicialmente. Arthur, sempre tão indulgente, fica mais do que satisfeito em reconstruir laços. Ele aperta a mão do rei, amistosamente. Mesmo assim, Tessia não tem certeza de que pedidos de desculpas funcionem assim. Para ela, se o rei e a rainha estiverem mesmo arrependidos, deveriam ao menos deixar que ela leve Arthur para explorar a cidade, algo que ela estava ansiosa para fazer. Bem, nem o rei nem a rainha têm motivo para impedi-los. Então, por fim, Arthur e Tessia se preparam para sair e explorar a cidade. Tessia, entusiasmada, mostra a Arthur tudo o que há de único em Elenoir. Mesmo assim, durante a caminhada, Arthur esbarra sem querer em um elfo. Ou melhor, o elfo tromba nele de propósito, claramente procurando uma chance de falar mal de toda a raça humana. Depois de preparar o cenário, o elfo oportunista aponta o dedo para Arthur, lembrando que ele não pertence a este lugar, não importa o favor que receba do ancião Virion. Enquanto Arthur se sente um pouco irritado com esse sujeito arrogante, Tessia intervém para confrontá-lo. O elfo se apresenta como Fairith Ifsar e responde às perguntas de Tessia com arrogância, perguntando como ela consegue tolerar respirar o mesmo ar que um mero plebeu como Arthur. Como grande cavaleiro, Fayet até se oferece para escoltá-la pessoalmente, mas Arthur logo vira o jogo com algumas provocações bem-humoradas. Suas poucas palavras bem colocadas deixam Fayet furioso. A ideia de alguém zombar de sua cavalaria é demais para esse sujeitinho. Num acesso de fúria, Fayet joga a luva no chão e desafia Arthur para um duelo. Arthur, que já achava esse sujeito um idiota, vê suas expectativas serem superadas da pior forma. Tessia logo dá um passo à frente e questiona a audácia desse suposto cavaleiro. Como Fairith ousa desafiar para um duelo o discípulo do ancião Virian? Fairith deixa claro que nunca deixaria alguém pisotear seu orgulho, pois foi assim que ele foi criado. Decidido a defender sua honra, ele desafia Arthur a aceitar o duelo ou recuar com o rabo de primata entre as pernas, para pressioná-lo. Farid lembra Arthur de que na sociedade élfica, sua decisão refletirá direto em seu mentor, o ancião Virion.
Arthur, por outro lado, fica fascinado com as expressões intensas no rosto de todos. Ele não tinha notado que os duelos eram tão levados a sério ali. Fierit, ansioso para começar, toma o silêncio de Arthur como aceitação. Para dar início às coisas, ele insiste que a princesa Tessia oficie o duelo. A contragosto, Tessia concorda, e assim que ela dá o sinal, Faiete avança, buscando desferir o primeiro golpe. Ele apenas fecha o punho e dá um único soco devastador. O impacto é tão brutal que a saliva de Fairit voa da boca, e ele é lançado, caindo desajeitado a alguns metros de distância. Arthur fica parado, sem saber de verdade se isso basta para vencer um duelo. Enquanto isso, Tessia não se surpreende com o resultado, principalmente porque já esperava que algo assim acontecesse. Enquanto Arthur tenta entender se ele realmente ficou forte ou se isso foi apenas sorte, Tessia segura a mão dele e sai correndo. Enquanto eles retomam a jornada mais uma vez, Arthur não consegue evitar de se afeiçoar ainda mais à pequena princesa. Embora o resto do dia não tenha sido tão empolgante quanto lidar com Faieth, foi revigorante e deu a Arthur a chance de esquecer assuntos mais pesados. Enquanto Arthur e Tessia estão sentados juntos, ela pergunta se ele está nervoso com o treinamento difícil que o espera. Está claro que o peso do dia seguinte já começou a pressionar a mente de Arthur. Ele se lembra das palavras de alerta do ancião Virion, cristalinas e inflexíveis. Virion disse que as lições não seriam fáceis. Deixou claro que Arthur precisaria se preparar para os desafios extenuantes à frente. A dor do processo de assimilação da manticora seria excruciante, e para se ter uma ideia de quão penoso seria o mesmo que submergir o próprio corpo em alcatrão fervente. Arthur ficaria preso nessa terra estrangeira, longe do conforto da família. Até os aspectos mais simples do dia a dia pareceriam árduos, mas Virion também prometeu que se Arthur aguentasse as provações, as recompensas no fim seriam extraordinárias no presente. Arthur sai de seus pensamentos e responde a Tessia com um sorriso firme. Diz que está animado, não nervoso. Ele percorreu um longo caminho para chegar onde está agora. Treinar, rever seus pais e ficar mais forte são coisas que ele espera com ansiedade. Ele mal pode esperar para ver o que o futuro lhe reserva. E assim, a primeira temporada chega ao fim, deixando Arthur pronto para encarar quaisquer desafios que apareçam em seu caminho. Os anos passam num piscar de olhos, e a primeira coisa que vemos é uma Tessia mais madura. Ela está aqui para acordar o nosso garoto, que também cresceu bastante desde a última vez que o vimos. O relacionamento deles parece ter evoluído bastante, e bem quando discutem, o velho os interrompe, pedindo que se preparem para as lições à frente. Antes de entrar na ação, vai uma explicação rápida do lore. Existem 4 elementos básicos, e depois, formas superiores. Os elementos superiores, gelo, gravidade, relâmpago e som, só podem ser controlados por magos que dominaram os elementos fundamentais. Essas pessoas são conhecidas como deviantes. Os anões só manipulam terra e fogo, mas têm afinidade bem maior com esses elementos. Sua característica especial é moldar e dobrar metal, e os mais habilidosos controlam fogo e terra, a ponto de invocar e manipular magma. Os elfos podem manipular água, vento e terra, com afinidade bem maior que a dos humanos. Raramente, eles também podem gerar um tipo especial de mago desviante capaz de controlar plantas. No entanto, os elfos não conseguem produzir magos capazes de controlar as formas superiores de água, vento ou terra. Os humanos, por outro lado, podem manipular qualquer um dos 4 elementos básicos, e são a única raça capaz de produzir desviantes em qualquer um deles, além de anomalias que não podem ser categorizadas nos elementos, como emissores ou curandeiros. Há um delicado equilíbrio de poder entre as 3 raças, levando em consideração suas populações, a afinidade geral com os elementos e a diversidade de seus magos. Pelo menos é isso tudo o que Arthur sabe, e ele pergunta ao seu mestre se esse nível de explicação é plausível para o público. Virion leva um momento para pensar antes de aprová-lo. Parece que Tessia quer dizer algo. Embora entenda que o processo de assimilação serve para preparar o corpo de Arthur para sua vontade bestial, ela acredita que seria ainda melhor ele treinar o corpo fisicamente, como ela faz, usando magia durante o processo. Arthur entende o raciocínio por trás da resposta dela. Ao longo desses 3 anos, as diferenças entre as raças deles ficaram claras para ele. Enquanto os humanos são considerados talentosos, se despertam no fim da pré-adolescência, não surpreende que os elfos despertem até os 10 anos. No caso de Tessia, isso aconteceu ainda mais cedo, aos 9 anos. E desde então, ela treina sua magia com um tutor, ao mesmo tempo em que aprende a lutar com o avô. O velho a provoca de brincadeira, perguntando se ela está com raiva por ser a única que apanha no treino. E a pobre garota admite logo. Por mais exaustivos que esses exercícios pareçam, Arthur sabe que Tessia será um monstro no futuro. O velho leva um momento para explicar melhor a Tessia. Ele diz que basicamente, o que Arthur tem feito nos últimos 3 anos é fundir ossos, músculos e órgãos com sua mana.
Mesmo sem ter treinado fisicamente como ela, o velho garante que, quando o processo terminar, o corpo de Arthur será mais forte e mais resistente do que o de um guerreiro veterano. Agora, voltando ao Arthur, o velho nota que 3 anos de fusão de mana não bastaram para drenar toda a energia dele, então decide ajudar um pouco. Depois de hoje, Arthur se tornará um verdadeiro domador de feras, diferente daqueles aventureiros sortudos que tratam suas vontades de fera como meras ferramentas. Pelo visto, Virion planeja acender o núcleo de mana de Arthur, transferindo para ele uma grande quantidade de sua própria mana. Ele tranquiliza seu pupilo, dizendo que pode parecer um pouco quente, mas que não deve ser tão ruim. Assim que o velho começa o processo, Arthur logo aprende da pior maneira que é muito mais do que apenas quente. É um inferno. A dor lancinante percorre o corpo dele, e a luz que emana do peito fica cada vez mais forte, intensificando-se até um nível quase ofuscante. Então, sem aviso, uma poderosa onda de energia atinge tudo ao seu alcance, arremessando tanto o velho quanto Tessia através do salão. Quando o procedimento finalmente termina, Tessia e o velho correm até o lado do nosso garoto, e felizmente ele parece estar bem. Ele está atordoado, mas bem. Após ver uma demonstração de poder tão aterrorizante, a curiosidade do velho vai ao limite. Por fim, ele decide confrontar Arthur sobre a origem da vontade de besta que herdou. O garoto responde com sinceridade, dizendo que isso lhe foi dado por uma dragonesa. A menção de um dragão atinge o velho como um trovão. Ele entra em um frenesi de empolgação e descrença. A percepção de que ele vinha treinando um autêntico domador de dragões está deixando-o fora de si. Um tempo depois, o nosso garoto abre os olhos na cama. O velho se sente aliviado por não ter acontecido nada grave. Enquanto isso, o garoto pergunta se vão manter as habilidades dele em segredo mesmo depois que ele partir. O velho promete que sim, mas então, de repente, dá uma notícia bombástica. Pelo visto, a partida do Arthur ficou marcada para daqui a só 4 meses. Claro que essa notícia abalou muito o nosso garoto. Ele achava que ficaria preso aqui por mais 2 anos. O velho continua explicando que um torneio inter-reinos para os jovens dos 3 reinos finalmente foi confirmado. O portal na cidade de Zira, dentro do reino de Sapan, em breve se abrirá para permitir a viagem entre Elenoir e Darvey. É por isso que Tessia não está aqui. Ela teria enlouquecido ao saber que ele vai embora. Finalmente chegou a hora de Arthur se reunir de novo com a família. Embora Arthur esteja ansioso para se reunir com sua família, ele ainda sente que 4 meses é cedo demais. É então que o velho lhe garante que esses 4 meses serão tão excruciantes que ele acabará implorando para que passem rapidamente. Agora que sua assimilação está completa, seu treinamento vai ficar ainda mais difícil. Dito isso, o velho vai embora. Nesse instante, os olhos de Arthur veem seu ovo, que tinha caído do sofá. Por algum motivo misterioso, ele começa a apresentar rachaduras, como se fosse eclodir. Pouco depois, a casca se quebra e dela sai um dragãozinho. A primeira coisa que a criaturinha faz é bocejar e, em seguida, cai na hora, deixando Arthur perplexo com o que acabou de acontecer. Mais tarde, Arthur se pega olhando para a fofurinha. Está claro que o dragão gostou dele, e é igualmente óbvio que Arthur acha o pequeno irresistível. Sinceramente, é simplesmente fofo demais. Mas parece que falei cedo demais. De repente, o dragão o morde, e só solta porque o pequeno não gosta do gosto da pele suada e salgada de Arthur. A mordida queima um pouco Arthur, e a queimadura deixa uma marca permanente em seu braço. A fofurinha alegremente o chama de mamãe depois do ataque. Arthur, por outro lado, não faz ideia de quem está falando com ele. Mas logo ele percebe que é o dragão, e que ela está literalmente falando diretamente em sua mente. Arthur a corrige dizendo que é um menino, então ela deveria pelo menos chamá-lo de papai. Quanto ao nome dela, ele decide chamá-la de Sylvie, em homenagem à mãe dela. Enquanto brinca com a pequena, Arthur de repente percebe que a marca de queimadura da mordida não é apenas uma lesão aleatória. Parece que a queimadura está, na verdade, conectando-o de alguma forma ao dragão. Enquanto relaxa com Sylvie, Arthur acaba adormecendo. Ele acorda de repente no meio da noite. Ele olha ao redor e vê Tessia segurando o pequeno dragão com tanta força que ele está literalmente gritando por socorro. Parece que Tessia ficou bastante apegada à pequena. A manhã chega e enquanto Arthur caminha pelo corredor, ele percebe que Tessia ainda está completamente encantada pela pequena criatura que ele tem. No entanto, fica claro que Sylvie não compartilha exatamente o mesmo carinho por ela. Quando eles encontram o velho, Tessia revela animadamente para ele que Arthur tem um novo animal de estimação. O ancião Virion lança um olhar curioso para o pequeno dragão, completamente intrigado ao ver um animal de estimação assim. A essa altura, ele está convencido de que vai morrer com a quantidade de choques que Arthur lhe deu. Eventualmente, Arthur tira um tempo para explicar a Virion o que aconteceu e de onde Sylvie veio. Virion revela que seres como Sylvie normalmente só chocam na presença de seus semelhantes. Quando Arthur se pergunta por que ela chocou na frente dele, a única razão que conseguem imaginar é que ele havia ativado completamente a vontade de Sylvia no dia anterior. Arthur então questiona o velho.
perguntando se é realmente necessário esconder a pequena. Na opinião dele, a maioria das pessoas não vai perceber que ela é um ser tão poderoso. O velho reconhece o argumento dele, mas o lembra de que deveria se preocupar mais com outras coisas. O progresso deles em fortalecer o núcleo de mana dele havia sido atrasado durante a assimilação, mas agora que ele está totalmente desperto, é hora de começar a treinar tanto seu núcleo quanto sua nova vontade de dragão. Arthur pergunta qual será o próximo passo, ao que o velho responde que a melhor maneira de acessar o primeiro estágio da vontade bestial é fortalecendo seu núcleo de mana e se envolvendo em combates constantes. Com as instruções agora claras, Arthur está pronto para agir, mas o velho acrescenta mais uma coisa. Se Arthur lutar contra outro domador de bestas que consiga usar os estágios, isso o ajudará a crescer ainda mais. Nesse exato momento, o velho invoca sua própria besta, que rapidamente se enrola ao redor dele, dando-lhe uma aparência completamente nova. Antes de continuarmos, vamos tirar um momento para entender o que o velho acabou de fazer. Basicamente, domadores de bestas são magos que conseguem aproveitar as habilidades únicas herdadas de uma besta de mana. O primeiro estágio, conhecido como fase de aquisição, é quando um domador de bestas pode tomar emprestada a força inerente de sua besta. No entanto, é apenas no segundo estágio, chamado de fase de integração, que o mago possa mesmo usar as habilidades e características únicas de sua besta. Para o ancião Virian, que só desbloqueou o segundo estágio após décadas estudando a vontade de sua besta, a transformação permite empunhar o poder letal de uma Pantera das Sombras. Agora, fortalecido pelas habilidades da Pantera das Sombras, o velho instrui seu discípulo a prestar atenção, especialmente quando ele se esgueira atrás dele. Esse aviso deixa Arthur bem inquieto. Pelo que entende, o velho basicamente diz que vai conseguir se aproximar sorrateiramente, mesmo com Arthur ciente das intenções dele. Num instante, o velho some de vista e, antes que nosso garoto sequer processe, ele sente um leve toque no ombro. Arthur se vira rápido, com velocidade incrível, mas não encontra ninguém atrás dele. Antes que possa reagir mais, o velho surge outra vez atrás dele, pegando Arthur totalmente desprevenido. Dessa vez, Arthur se rende, incapaz de acompanhar a velocidade ofuscante do velho e até a simples presença da forma aterrorizante da Pantera das Sombras. Uma visão ao mesmo tempo inspiradora e traumatizante, e o velho revela uma grande desvantagem da fase de integração. Isso também causa um grande desgaste no corpo dele sempre que ele ativa isso. Arthur, porém, ainda está maravilhado com a velocidade do velho. Só os movimentos já eram incríveis, mas o que realmente o abalou foi não conseguir notar a presença de Virian, mesmo com ele bem atrás. Parece que as Panteras das Sombras têm a habilidade única de manipular vento e som na hora, ficando indetectáveis. Virian decide que a brincadeira acabou e aponta uma espada para Arthur, sinalizando que o treino de verdade vai começar. Os dias passam rápido enquanto Arthur se aprofunda de vez no treinamento. Com a orientação de Virion e seus próprios insights, ele consegue acessar o primeiro estágio de sua vontade dracônica. Além de dominar o primeiro estágio, Virion ensina Arthur a esconder a presença da sua vontade de fera de outros magos. Quando Arthur não está fortalecendo o núcleo de mana ou se aprofundando na vontade dracônica de Sylvia, ele treina em combate contra Virion. Felizmente, o processo de assimilação deixou o corpo dele resistente o suficiente para aguentar o treinamento e o condicionamento implacáveis. Nos momentos de folga, Arthur faz questão de aproveitar as alegrias e a inocência da infância, como Sylvia desejava para ele. Ele valoriza esses momentos, ainda mais conforme seu tempo acaba. Enfim, chega o dia da sua partida. Tessia está arrasada, no mínimo. Depois de passarem todos os dias juntos nos últimos anos, contar a notícia de sua partida iminente foi ainda mais difícil para ela. Agora Arthur está pronto para partir, com a bolsa bem arrumada. Ele também faz questão de esconder a marca que Sylvie lhe deu, cobrindo-a com as penas que Sylvia lhe deu. A carruagem está pronta para levar Arthur embora e, como despedida, o velho lhe entrega um pingente com o brasão da Casa Aerolith. O pingente foi feito para ajudá-lo a se orientar na floresta. Agora é a vez de Tessia se despedir de Arthur, mas em vez de falar, ela só balança a cabeça, abatida. No entanto, sua tristeza logo se dissipa quando Arthur a puxa para um abraço apertado. O calor do abraço a domina e ela começa a chorar incontrolavelmente. Depois de se despedirem, Arthur entra na carruagem e encontra Faerith e alguns cavaleiros de escolta na viagem. Faerith reconhece Arthur na hora, mas o nosso garoto não faz ideia de quem ela é. Faerith começa a gritar, lembrando Arthur do duelo em que esse humano inferior supostamente venceu de forma injusta. Ao lembrar o nome de Fayette, Arthur o cumprimenta com educação, o que ajuda a amenizar a raiva dele. No entanto, o constrangimento de Fayette logo volta quando um de seus amigos, casualmente, revela seu apelido, Faith, diante de um humano insignificante. Apesar do começo conturbado, o grupo passa a viagem no clima mais animado possível.
Logo, a carruagem cruza o portal e eles entram na cidade flutuante de Xiris. Xiris fervilha de vida, cheia de gente de todas as profissões e estilos de vida. A carruagem finalmente para em frente a uma grande mansão onde sua família está hospedada. De pé diante das portas imponentes, Arthur sente o peito se apertar enquanto bate. As lembranças dos últimos 3 anos invadem sua mente. Ele se recorda da queda aterrorizante da colina que quase lhe tirou a vida, da perda devastadora de alguém querido, do sangue em suas mãos e do treinamento extenuante que o moldou e o transformou em quem ele é agora. Mesmo assim, nenhuma dessas experiências parece tão assustadora quanto este momento. Ele engole a ansiedade e espera a resposta à sua batida. Uma criada logo atende e abre as portas. Logo atrás dela está uma garotinha, com não mais do que 3 anos, seus olhos brilhantes, curiosos e cheios de vida. Então, após o que parece uma eternidade, finalmente avistamos Alice, a mãe dele, correndo atrás da pequena, Eleanor Lewin. Mas no momento em que o olhar de Alice cai sobre o filho, ela fica paralisada ali. Até a tigela de comida que ela segurava escorrega de suas mãos. O menino, por sua vez, também fica do mesmo jeito tomado pela emoção. Pensar que essa pequenina é a irmã dele. Ele organiza os pensamentos, abre um sorriso e cumprimenta a mãe no momento mais sincero possível. A mãe corre ao encontro dele e o abraça com força. As lágrimas da mãe não param de cair, e até o pequeno se emociona e começa a soluçar. Ao vê-la naquele estado, não esqueçamos de Reynolds, que está tão ansioso quanto ela para reencontrar o filho. Com as portas da mansão ainda abertas, ele também se aproxima e se junta ao abraço coletivo com a esposa. A família de 4 pessoas vive esse momento tão emocionante junta, saboreando o reencontro. O momento é tão comovente que até a empregada começa a chorar. Assim que todos se acalmam, eles enchem Arthur de todo tipo de perguntas. Enquanto isso, a pequena Ellie se senta bem ao lado deles, claramente irritada com a pouca atenção que recebe. Alice nota a cara emburrada da filha e logo a chama, incentivando-a a cumprimentar o irmão mais velho. Não é surpreendente que a pequena não compreenda totalmente o conceito de um irmão mais velho, mas, após um momento de hesitação, ela finalmente caminha em direção a Arthur. A mãe a lembra com carinho de que ele é o mesmo irmão de quem ela ouvia histórias antes de dormir. A adorável pequena chama o irmão mais velho pelo título que ele merece, e Arthur retribui com carinho. Assim que todos se acomodam, Arthur reserva um tempo para explicar tudo desde o início. Embora confie na família, ele omite com cuidado certos detalhes ao relatar seu passado. Ele explica que ter sobrevivido à queda do penhasco foi uma combinação de sorte e do uso inconsciente de magia pelo próprio corpo para protegê-lo. A partir daí, ele continua contando como encontrou Tessia, passou um tempo no reino de Elenoir e se recuperou. O que Arthur diz faz sentido para seus pais, mas Reynolds se distrai com a pequena criatura na cabeça dele. A curiosidade fala mais alto, e ele pergunta sobre ela. Arthur responde com sinceridade. Ele achou a toca de uma besta de mana, onde a mãe de Sylvie morria por um ferimento. Embora não pudesse salvá-la, decidiu cuidar de Sylvie desde então. A mãe, preocupada, pergunta se ele está mesmo curado, já que no passado sofreu aquela doença. Arthur a tranquiliza, dizendo confiante que agora está bem, e explica que era mais por causa da instabilidade do núcleo de mana, por ter despertado cedo demais. No entanto, ele não lhes conta toda a verdade. No fundo, sente uma pontada de culpa por guardar segredos de sua família, mas sabe que é perigoso demais para eles saberem tudo até que ele se torne mais forte. Falando sobre núcleos de mana, o pai se anima e pergunta, empolgado, em que estágio do núcleo de mana o filho está agora. Mas o filho devolve a pergunta ao pai, indagando, em vez disso, em que estágio do núcleo de mana ele está. Reynolds, todo orgulhoso, se gaba de que conseguiu romper há 2 anos e chegou ao estágio laranja escuro. Bem, parece mesmo uma conquista para se orgulhar, porque Arthur não esperava que o pai avançasse para o próximo estágio, então tem certeza de que ele deve ter se esforçado muito. O pai não se intimida e deixa que seu orgulho e sua confiança falem. Então, Reynolds devolve a pergunta ao filho, e Arthur, hesitante, responde que é vermelho claro. Assim que a mente do velho registra vermelho claro, ele fica fora de si, chocado. Droga, diz Reynolds após ouvir o filho. Ellie também se anima ao ouvir essa pequena frase, e prontamente repete as 2 palavras depois do pai. A mãe fica aborrecida ao ver esse pai pouco confiável xingando na frente da filhinha. Reynolds manda rápido o filho ir com ele treinar luta no quintal dos fundos. Ver essa cena comum do pai abre um grande sorriso no rosto de Arthur. Ele finalmente começa a sentir que realmente voltou. De repente, alguém irrompe na mansão após receber a notícia de que Arthur está vivo. É uma família de 3 pessoas, e parece que são elas que vinham cuidando da família do Arthur. Reynolds prontamente apresenta seu velho amigo, Vincent Helstia, que administra a casa de leilões Helsty. Esta casa também é deles. Arthur inclina a cabeça educadamente, usando toda a boa educação que consegue e cumprimenta o senhor e a senhora Helstia, enquanto Reynolds continua tagarelando. O senhor e a senhora Helsty notam um contraste marcante entre Arthur e seu pai.
Por um momento, Vincent até questiona se Arthur é mesmo parente de sangue de Reynolds. De qualquer forma, a Sra. Halst faz questão de apresentar a filha a Arthur. O nome dela é Lilia. Arthur e Sylvie respondem com carinho à menina. No entanto, a saudação de Arthur passa despercebida, pois Lilia se apaixona à primeira vista, não por ele, mas pela pequena criaturinha repousando em seu ombro. Agora que as gentilezas acabaram, Reynolds decide seguir com o duelo que eles planejavam. Depois de irem para fora, pai e filho alongam o corpo para se preparar. A Sra. Helstave obriga o marido a se sentar, e ele concorda, a contragosto. Ele fica claramente atônito ao ouvir que uma criança de 8 anos não só despertou, como também já avançou 3 estágios. Até mesmo aqueles moleques gênios metidos, aceitos na Academia Sirius, mal estão no estágio vermelho escuro, com 11 ou 12 anos. Enquanto isso, ao notar Vincent meio suspeito, Arthur fica aliviado por não ter revelado muito sobre seus poderes. Afinal, o vermelho claro é só o início. Se ele treinar o núcleo ao assimilar a vontade bestial da Sylvie, sabe que vai ficar em outro nível. De qualquer forma, seu pai está pronto para enfrentar o filho. Arthur, por sua vez, também está pronto para o desafio à frente. Os dois avançam um contra o outro, e Arthur toma a iniciativa ao dar o primeiro soco, mirando direto no pai. Reynolds bloqueia o soco do filho com as próprias mãos, mas Arthur vira o jogo rápido com um movimento totalmente inesperado, que o pai nem viu chegando. Ainda assim, Reynolds não é alguém de um truque só. Ele logo entende as intenções do filho e se esquiva o bastante para evitar o golpe direto contra ele. Arthur, porém, consegue vantagem e agarra o pai na tentativa de arremessá-lo para a frente. Reynolds, porém, se recupera no meio do movimento e pousa de volta nos próprios pés com destreza. Depois de trocarem alguns golpes, Reynolds é obrigado a reconhecer a habilidade crescente do filho. Embora deixe claro que, até agora, estava se segurando, ele avisa Arthur de que, a partir deste ponto, as coisas não serão tão fáceis. O pai cerra os punhos e acende o fogo dentro de si. Bem, no sentido literal e figurado. É um truque que ele aprendeu depois de alcançar o estágio laranja escuro. Para entender o novo truque que Reynolds acabou de fazer, é preciso saber um pouco da história. Desde o despertar, os magos sempre têm afinidades, ou pontos fortes, com os elementos que controlam melhor. Os pais costumam buscar profissionais para fazer testes caros em seus filhos, para descobrir cedo qual caminho devem incentivar seu mago recém-nascido a seguir. Neste mundo, os conjuradores têm a vantagem inata de manifestar e manipular, desde o começo, o elemento de sua afinidade. Por outro lado, os aumentadores têm uma afinidade mais sutil com os elementos, e a manifestação real deles só acontece depois que ultrapassam um certo limiar. Para o pai dele, que lutava e treinava arduamente desde cedo, sem treino formal, foi preciso chegar ao estágio do núcleo laranja para transformar seu uso explosivo de mana em fogo real. Mas no mundo de onde Arthur veio, os elementos não eram algo com que se nascia. Eram um caminho que se escolhia seguir por vontade própria. Veja, o talento tinha um papel importante nisso. Mas como ninguém ficava preso a uma só afinidade, o esforço também tinha um papel importante. Assim, Arthur, que tinha muitas vantagens após chegar a este mundo, também aprendeu um truque ou dois. Meu rapaz também solta esse poder estalante que ele tem na manga. Enquanto os dois competidores ficam frente a frente, prontos para dar tudo de si, Vincent fica de boca aberta. Arthur já ser um desviante é, por si só, uma grande façanha. Até seu pai, que até instantes atrás estava bem confiante, parece ter sentido o impacto ao ver isso. Arthur avança rápido contra ele, e a troca de golpes entre os dois começa. Enquanto seguem trocando golpes, a intensidade aumenta e, em certo momento, eles causam uma explosão tão gigante que pessoas a quilômetros de distância não conseguem não notar. Está claro que nenhum dos dois quer desistir fácil, e a luta só segue ficando mais intensa. Depois de uma sequência implacável de socos, um dos golpes de Reynolds finalmente acerta em cheio o rosto de Arthur, mas em vez de desanimar, esse soco só deixa Arthur mais feliz. Isso é exatamente o que ele espera do pai. Os golpes de Reynolds estão mais afiados, e ele usa seu maior alcance para impedir que Arthur chegue perto demais. Mas o meu rapaz não vai deixar esse velho levar a melhor sobre ele. Ele se abaixa rápido e desfere um uppercut preciso, sem chance nenhuma de falhar. A cena deixa todo mundo de queixo caído e, como você pode imaginar, a luta acaba. Então acertar o próprio pai pareceu desnecessário, e Arthur parou o soco no meio do movimento. O pai se sente muito orgulhoso do filho e o envolve em um abraço bem apertado. Já os poderes de relâmpago de Arthur são, de longe, sua afinidade desviante mais bem-sucedida. No entanto, ele ainda tem um longo caminho pela frente. Sua magia de gelo continua instável, e ele ainda nem desbloqueou o som ou a gravidade. Mesmo assim, é bom para Arthur se gabar um pouco com os pais.
Vincent, por outro lado, está bem exausto. Tudo isso é demais para ele encarar em um dia só. Mais tarde, as duas famílias se reúnem para jantar e Reynolds ainda está encantado com a habilidade do filho. Ele lembra que Arthur tinha só 3 anos quando despertou. A Sra. Helst acha chocante saber que Arthur despertou literalmente aos 3 anos. Alice então entra na conversa e revela que Arthur até explodiu a casa inteira no processo. Depois de tudo o que Vincent aguentou naquele dia, ele não esperava ficar ainda mais sobrecarregado. Mesmo assim, lá está ele. Saindo da embriaguez, ele sugere matricular Arthur na Academia Shiros. Porém, Arthur não parece tão entusiasmado com a ideia. O pai dele também não tem certeza sobre essa decisão. Na visão de Reynolds, Arthur tem apenas 8 anos, e a Academia Shiros é a instituição de magia mais prestigiosa do continente. A Sra. Helst, porém, apoia a sugestão do marido, que está um pouco alcoolizado. Pelo nível de talento de Arthur, ela acredita que até valeria a pena a família patrociná-lo, para que ele não precisasse se preocupar com os custos da mensalidade. Mas Alice se recusa firmemente a aceitar mais um favor, especialmente depois de tudo o que a família Helst já fez por eles. Vincent lhe garante que isso não seria um fardo, já que ele faz muitos negócios com a própria renomada diretora da Academia Shiros e pode falar com ela diretamente. Foi então que o próprio homem em questão finalmente falou. Ele não pareceu gostar de ver todos discutindo o futuro dele e decidindo por ele, sem nem pedir a opinião dele. Mais tarde, chega a hora de todos irem dormir. Antes de deitar, os pais mais uma vez dizem o quanto são gratos por Arthur ter voltado. Eles ficam radiantes ao vê-lo crescido e indo bem. A ideia de que o filho deles é um desviante, com potencial para virar um dos magos mais fortes no futuro, é uma notícia extraordinária. A mãe também reconhece isso, mas fica um pouco triste ao comentar que Arthur já não pode mais dar beijinhos de boa noite, agora que cresceu tanto. Ao ver o quanto sua mãe está implorando com sinceridade, Arthur cede e lhe dá um beijo carinhoso na bochecha. Com isso, os pais decidem se retirar. No entanto, Reynolds para mais uma vez para falar com o filho. Ele lembra Arthur de não guardar rancor do Vincent por ter se animado antes, pois ele não tem má intenção com eles. A cena volta ao momento em que Vincent sugeria que Arthur entrasse na academia. Arthur responde que só se reuniu com a família hoje e que quer passar um tempo com eles antes de decidir se os deixaria outra vez para estudar na academia. Com isso, Arthur saiu da sala de jantar com respeito. Mais tarde, enquanto ia para seu quarto, Lilia o assusta. Ela diz que ele está indo para o lado errado e o convida para um lugar melhor, onde possam conversar. Por fim, eles chegam aos aposentos dos empregados, e fica claro que Lilia se dá bem com a equipe. Os empregados, respeitosamente, oferecem um lugar para se sentar. Lilia até belisca um pouco de comida enquanto está lá, e seu bom humor faz os criados sorrirem. Uma das empregadas conta a Arthur que Lady Lilia costuma se esgueirar para os aposentos dos criados quando fica estressada. Naquele momento, Arthur percebe algo que não tinha notado, que a família Helst tem um bom coração. No presente, Arthur responde aos pais de forma adequada, tirando as dúvidas deles ao dizer que não guarda animosidade alguma em relação à família Helst. De fato, ele reconhece como eles são gentis e sinceros como família. No dia seguinte, Arthur é acordado por sua pequena companheira, Sylvie. A criaturinha parece animada para o dia que vem aí, e ao ver o entusiasmo dela, Arthur de repente se lembra de Tessia, do nada. Mas ele logo sai da melancolia quando seu nariz sente uma lufada do fedor que a Sylvie exala. Bem, parece que o Arthur não é o único que vai tomar banho hoje. Assim que eles se aproximam da banheira, a Sylvie fedorenta começa a se encolher ao ver a água. Um tempo depois, os dois já estavam revigorados. Assim que acabam, alguém bate à porta. É a irmãzinha do Arthur, ali para cumprimentar o irmão mais velho. Bom dia. Ao que tudo indica, a mãe deles prometeu levar os dois para fazer compras hoje, para que possam se aproximar e se conhecer melhor. A pequena já está pulando de empolgação só de pensar em passar um tempo com o irmão mais velho. Eles correm pelo corredor até o salão de refeições para tomar café da manhã com a família. Depois, nos encontramos no mercado movimentado, onde os comerciantes oferecem com entusiasmo seus produtos aos transeuntes. Arthur fica bem fascinado por finalmente ver a cidade de Shiros de perto. O mercado está cheio de itens intrigantes e uma loja em especial chama sua atenção. A loja exibe bolas de cristal e cabeças empalhadas de monstros. Curioso, Arthur pergunta à mãe que tipo de loja é. A Sra. Helst explica logo que essas bolas de cristal são conhecidas como núcleos de fera. São núcleos mágicos tirados de bestas de mana e usados para aumentar o poder de alguém. Porém, ela diz que os efeitos podem variar bastante, dependendo do tipo e da besta de mana de onde vieram. Comprar núcleos de besta é um pouco como apostar, pois podem custar centenas de moedas de ouro, se não milhares. No entanto, se o senhor tiver sorte, um deles pode até conter uma vontade de besta. A menção de gastar centenas de moedas de ouro deixa Arthur boquiaberto.
A senhora Halstead então menciona que sua casa de leilões recebe muitos núcleos de besta e até filhotes de bestas de mana. Ela convida Arthur a examiná-los de perto quando ele puder. Arthur esboça um sorriso simpático e está pronto para retribuir a generosidade e a chance que ela lhe oferece. Nesse momento, Lilia começa a empurrar Arthur adiante, ansiosa para mostrar um lugar que a anima desde que o viu. Pouco tempo depois, eles chegam à loja que ela tinha em mente e acaba sendo uma barbearia. Arthur parece não ter certeza se uma ida ao barbeiro é realmente necessária, mas sua mãe insiste que já passou da hora, porque, pelo que ela consegue ver, o penteado atual dele é simplesmente horrível. O barbeiro, no entanto, é uma figura e tanto. Parece que ele assistiu JoJo's Bizarre Adventure demais. Quando ele fica entusiasmado demais com o charme feminino de Arthur, o eu interior de Arthur recua em terror absoluto, sentindo como se a própria alma estivesse tentando escapar do corpo. Depois de cortar o cabelo, o momento da grande revelação finalmente chega. Com uma pequena rufada de tambor, Arthur aparece em cena com seu visual novinho em folha. Ele parece mais charmoso do que nunca, a ponto de até a pequena Ellie aprovar com entusiasmo o corte de cabelo do irmão. Depois desse breve passeio até o barbeiro, eles voltam às ruas agitadas do mercado. Ao atravessar uma ponte, Arthur nota algo intrigante lá embaixo, no mercado. Ele vê um grupo de garotos na multidão, tirando sarro de alguém. Ellie logo diz que aqueles garotos são alunos da Academia Shirus. Ela acrescenta que usar o uniforme da academia é um símbolo de status. Arthur nem precisa olhar de perto para perceber que esses caras são uns babacas completos. A arrogância deles dá pra ver de longe. Ellie parece pensar o mesmo e diz que, como esses alunos são tratados quase como realeza, eles acham que podem agir como quiserem. As mães logo alcançam a dupla, e assim que Alice pergunta sobre o que eles estão conversando, Arthur de repente dispara à frente como um filhote empolgado. Embora o motivo da súbita empolgação de Arthur continue sendo um mistério, sua mãe se pega sorrindo. Ela só fica feliz em ver o filho agir como uma criança normal de novo. A senhora Halstead também se sente aliviada ao vê-lo assim, especialmente depois dos acontecimentos dramáticos da noite anterior, que ela ainda custa a esquecer. Mais tarde, eles entram numa loja bem equipada, com uma variedade enorme de armas e armaduras. Enquanto Arthur examina animado cada canto e fresta, o dono aparece e lembra que ali não é lugar para uma criança ficar perambulando. Então, educadamente, o dono sugere que ele é melhor ir embora. Também tem por ali um babaca metido e rico. Cheio de si, ele não resiste e lembra o Arthur de que aquilo não é brinquedo para uma criança como ele. Esse sujeito presunçoso ainda tem a audácia de pôr a mão no ombro do Arthur. Mas meu rapaz só afasta sem pensar duas vezes. Não mostra nenhum respeito por um metido arrogante como ele. Depois de soltar uma farpa bem afiada, Arthur começa a se afastar. Mas claro, esse idiota não engole ser humilhado por uma criança, então tenta responder à altura. Antes que esse desgraçado comece a exibir o título ou a se gabar de ser rico e influente, a senhora Halstead entra na loja e, num instante, esse arrogante é posto no lugar dele. A senhora Halstead reconhece o homem como Aegastus, da família Branch, operada pela casa Ravenpour. Ela não mede palavras e ameaça revogar a participação da família dele na casa de leilões Halstead se ele não recuar. Assim que o canalha ouve a ameaça, as pernas dele fraquejam e ele começa a implorar, como o covarde que é. Depois daquela cena na loja, o grupo segue seu passeio pela cidade. Arthur agradece à senhora e ela retribui, dizendo que estava mais receosa com o que Arthur faria com aquele homem. Enquanto isso, um sujeito suspeito observa nossa família, com os olhos bem fixos no nosso pequeno dragão. Por fim, a alvorada cai sobre a cidade de Shirus, e o grupo volta à mansão depois da maratona de compras. Ao entrarem, a primeira coisa que veem é Reynolds, o pai de Vincent e Arthur, sentado junto deles. Parece que Vincent estava esperando Arthur chegar, pois ele tem uma convidada especial que deseja conhecê-lo. No fim, é Cynthia Goodsky, fundadora e diretora da Academia Shirus. Ela fica realmente feliz em conhecer Arthur pessoalmente, o menino de quem Vincent tanto falou. Antes de irmos mais fundo, vamos parar um instante para apreciar o prestígio desta instituição. A Academia Shirus é aclamada como o maior santuário para qualquer aspirante a mago que tenha a sorte de ter tanto talento quanto a origem exigida para ser admitido. É um celeiro de renomados membros da Guilda dos Eruditos, líderes, guardas reais e potências militares. Qualquer pessoa que tenha causado um impacto significativo neste mundo, em algum momento, esteve ligada à Academia Shirus. É esse o nível de fama que esta escola ostenta, um titã insuperável em comparação com as incontáveis outras academias espalhadas pelo continente. E à frente de tudo isso está nada menos que a diretora da academia, Cynthia Goodsky. É a primeira vez que Arthur a vê pessoalmente, e só consegue encará-la por alguns instantes. A intensidade do duelo silencioso de olhares é tão forte que até quem assiste começa a se sentir desconfortável.
Por fim, a mulher mais velha quebra o silêncio ao estender a mão em um gesto de boa vontade, cumprimentando Arthur com cordialidade e sinceridade. Arthur, por sua vez, só consegue encarar a mão dela, sem saber qual seria a convenção social adequada numa situação como essa. Ele devia beijar a mão dela? Apertar? Não faz a menor ideia. Por fim, ele decide apertar a mão dela, mas sua mãe intervém rapidamente, abaixa a cabeça dele com frustração e pede desculpas pelo comportamento rude do filho. Ela explica à diretora que Arthur acabou de voltar para casa e ainda não conhece os costumes formais. No entanto, a mulher parece ser bem tranquila. Ela não se importa nem um pouco. Na verdade, é ela quem se desculpa por ter aparecido de surpresa. Ela admite que não conseguiu negar um favor do Vincent, considerando todos os grandes esforços e contribuições dele para a Academia G-Race. Enquanto isso, voltamos nossa atenção para Lilia, quieta ao fundo, com um ar bem emburrado. Parece que ela não gosta de toda a atenção que Arthur está recebendo, ou talvez só não queira que ele vá para a academia assim. De todo modo, voltamos nossa atenção para essa velha bruxa, que revela algo intrigante, mencionando que não é comum ela ir até a casa de alguém para visitar um potencial aluno, mas Vincent despertou seu interesse ao insistir que um prodígio do mais alto nível estava, no momento, hospedado em sua casa. Em seguida, ela se vira para a Sra. Halst e pede gentilmente que os leve a um espaço aberto para ver do que aquele garoto é capaz. Enquanto isso, Arthur tenta fugir da situação, usando como desculpa estar com fome. Infelizmente para ele, sua mãe não deixa que ele haja assim. Por fim, Vincent e a Sra. Halstia seguem para levar sua estimada convidada ao pátio da mansão, bem pavimentado. Quanto a Arthur, parece que ele não estava mentindo. Ele realmente está com fome e parece ainda mais derrotado ao ver que não poderá jantar tão cedo. A pequena Sylvie, igualmente faminta. Não há outra opção senão seguir o pai, parecendo tão desanimada quanto ele com toda a situação. É nesse momento que a velha percebe que a pequena acha a besta de Mana bem adorável. Ela pergunta com educação se aquela seria a besta contratada do pai dele. Arthur logo esclarece que Sylvie é ligada a ele e que ela chocou há poucos meses. A velha acha isso fascinante. Olhe, a maioria dos nobres daqui compra feras de mana para fazer contratos, mas ela nunca tinha visto uma fera de mana como Sylvie. Arthur então explica que a mãe de Sylvie era um tipo de lobo escamoso com pequenas asas. Ela estava muito ferida, quase morrendo ao proteger seu ovo, quando ele encontrou seu ninho por acaso. Ele atribui tudo a apenas um golpe de sorte. Cynthia, no entanto, parece cética, mas opta por não expressar suas dúvidas. Depois de caminhar pelo corredor por alguns minutos, eles finalmente chegam ao grande pátio. Do lado de fora, Cynthia fica ansiosa para ver se Arthur faz jus aos elogios que Vincent havia feito, ou se é tudo conversa fiada. Pelo que se lembra, Vincent disse que Arthur era um aumentador, mas não deu muitos detalhes, pois queria manter isso como surpresa para ela. Espiamos os pensamentos de Cynthia enquanto ela observa Arthur com atenção. Ela nota que ele não parece preocupado nem com medo. Ela não sabe dizer se é confiança ou arrogância que o deixa tão calmo. O Arthur nem se preocupa com a situação atual. Os pensamentos dele estão focados numa coisa só, o maldito jantar. Hoje ele está louco para comer peixe grelhado, e é só nisso que consegue pensar. Enquanto isso, Vincent parece bem satisfeito consigo e afirma confiante que Cynthia com certeza ficará chocada quando Arthur mostrar sua magia de fogo e relâmpago. Ele também fica aliviado por Reynolds não poder incendiar o pátio novamente, como da última vez. Antes de Arthur começar, Cynthia pergunta se ele não pretende ao menos se armar com uma arma. Em resposta, Arthur comenta casualmente que percebe que ela não tem a intenção de usar a varinha presa à cintura, então ele também lutará com as mãos nuas. Isso faz Cynthia hesitar por um momento, percebendo que ele tem razão, e a resposta inesperada dele a faz esboçar um sorriso. Com isso, eles decidem começar o combate. Durante seu treinamento com Virion, o poder explosivo do fogo e a natureza adaptável da água foram as primeiras artes fundamentais do mundo de Arthur a se manifestarem aqui como elementos reais. Depois disso, as técnicas de artes marciais de terra e vento da sua vida anterior também se firmaram, permitindo que ele controlasse a mistura de mana interna e ambiental para moldá-la no efeito desejado. Diferente dos contra-ataques, esses são os passos básicos que os aumentadores seguem para criar um ataque elemental. Claro que ele teve algumas limitações por causa do conhecimento prévio. Após misturar feitiços de fogo e terra, Arthur chuta o chão sob seus pés, estilhaçando-o como se fosse nada. Embora Vincent esperasse que Arthur surpreendesse todos, ele ainda fica totalmente abalado até o fundo pela demonstração. Entre os espectadores atônitos, a irmã orgulhosa e Sylvie são as únicas realmente animadas ao ver Arthur dominando a cena. No chute seguinte, ele arremessa todos aqueles detritos contra a dama. A dama sorri ao perceber que o garoto é realmente muito bom. Ela bloqueia rapidamente todos os destroços. Arthur então se firma e gera uma enorme explosão do chão, que o impulsiona para a frente.
Ele rompe a barreira de ar ao redor dela e tenta golpeá-la no rosto, mas ela contra-ataca com facilidade, arremessando-o para trás com uma explosão de seu poder. Arthur reage rápido, usando feitiços de terra e vento para conjurar uma pedra flutuante que sustenta seu corpo, impedindo-o de ser arremessado sem rumo. Ele cerra os dentes, frustrado com o quanto ainda é difícil usar feitiços de terra e vento ao mesmo tempo. Mesmo após todo o treino com Virion, isso ainda parece bem mais difícil do que suas técnicas de fogo e água. Ele avança contra ela de novo, mas ela, sem esforço, usa a magia do vento para empurrá-lo de volta, sem nem deixá-lo chegar perto, muito menos causar dano de verdade. Em meio aos ventos turbulentos ao redor dela, ela entoa um feitiço estranho e invoca 3 ou 4 tornados. Arthur, porém, tem um plano bem claro para contra-atacar. Ele conjura vento ao redor da mão, girando no sentido oposto ao dos tornados. Quando seus ventos colidem com eles, os tornados se dispersam por completo. Apesar do movimento imprudente ter deixado Arthur com alguns cortes e hematomas, ele consegue fazer o que queria. No fim, recebe um elogio da velha bruxa só pelo esforço. Ela fica genuinamente impressionada com as habilidades e a precisão dele, mas também acha que ele confia um pouco demais na própria capacidade de enfrentar os oponentes de frente. No geral, sua demonstração de destreza mágica e de combate é excepcional. No teste final, um tipo de desafio extra, ela o encanta rapidamente com um feitiço e avisa que sua única tarefa é ficar consciente. Seja lá o que ela tenha feito, parece que o cérebro dele está rachando ao meio. Na verdade, ela usa magia sonora. Um claro indício de que é uma herege. Apesar da dor excruciante, Arthur encara a prova. Quando termina, a mulher anuncia, animada, que ele passou com louvor. Pela aptidão que Arthur mostrou na magia do vento, ela admite que fica tentada a ensiná-lo pessoalmente. O pai, por outro lado, ainda está confuso. Desde quando Arthur aprendeu a usar magia de terra e vento também? A palavra também pega a senhora desprevenida. Pelo que ela entendeu, Arthur talvez até consiga usar mais elementos. Chocado, Vincent responde rapidamente, explicando que Arthur usou magia de fogo só ontem e também magia de relâmpago. Ele o levou ao pátio pavimentado porque o menino tinha queimado parte do gramado. A velha fica bem perplexa ao descobrir que esse garotinho controla não só 2, mas pelo menos 3 elementos, nenhum deles no nível de um desviante. Arthur, no entanto, logo os corrige, dizendo que, na verdade, consegue usar 4 elementos. Ele faz questão de mostrar, conjurando um pouco de água. A mulher recua, completamente atônita, e Reynolds faz questão de ampará-la. Vendo como Cynthia reagiu com tanta intensidade, a garotinha pergunta se o irmão dela é forte. Embora a mãe não responda, Cynthia dá uma risadinha suave e concorda que ele é de fato muito forte e que ficará ainda mais forte no futuro. Depois que todos se acalmam, Arthur pede desculpas à família por ter mantido seus poderes em segredo. O peito dele se aperta ao ver a mãe tão preocupada com ele. Percebendo que o filho escondia algo, ela espera que, de agora em diante, não existam mais segredos. Embora Arthur queira prometer isso, ele sabe que não pode. Quando as desculpas terminam, Cynthia decide conversar a sós com o garoto. Ela envolve os dois numa bolha quase à prova de som, garantindo que nenhum ruído entre ou saia. Agora que não podem ser ouvidos por terceiros, a velha senhora diz que ele pode falar livremente, sem escolha. Arthur começa a explicar. Ele revela que só mostrou suas habilidades porque há 2 coisas que ela tem e de que ele precisa: poder e influência. Ele quer que ela mantenha a família dele segura até ele ficar forte o bastante para protegê-lo sozinho. Além disso, ele vai estudar na academia dela e vai considerá-la sua benfeitora. Cynthia Goodsky fica bem tocada, mas não do jeito habitual. Ver esse moleque com a audácia de exigir algo assim dela é quase risível. Nem mesmo o rei e a rainha de Sapan ousariam propor um acordo tão unilateral. E, ainda assim, Arthur parece achar que ela vai ceder para criar uma relação com uma mera criança. Ele só sorri em resposta, totalmente ciente do próprio potencial e valor diante dos governantes de Sapan. Embora a parte dele no acordo tenha que esperar até ele de fato frequentar a academia dela, ele confia na própria posição. Veja, Arthur fez uma promessa a alguém importante de viver sua vida ao máximo, e ele acredita que frequentar a Academia Shiros em uma idade mais normal o ajudará a honrar essa promessa. Cynthia fica mais uma vez um pouco abalada ao ouvir isso. A ideia de ter de esperar 3 anos até que ele se junte a ela a deixa inquieta. Ela insiste para que ele explique o que pretende fazer nesse intervalo. Bem, Arthur não hesita. Ele fala o que pensa e revela seu plano de se tornar um aventureiro. Mais tarde, os pais de Arthur o chamam de lado para uma conversa particular, pois são totalmente contra a ideia dele. A mãe dele é a mais abalada e começa a repreendê-lo depois de tudo o que suportaram. Depois de anos achando que ele estava morto, agora ele diz que quer se colocar em perigo outra vez.
É um pensamento que ela simplesmente não consegue suportar. A garotinha também começa a chorar, incapaz de lidar com o desabafo da mãe. Reynolds se aproxima para acalmá-la e sugere que pelo menos ouçam Arthur e escutem os argumentos dele. Mas a mãe dele não cede. Ela continua a atacá-lo verbalmente, perguntando como ele pôde sequer considerar isso depois de tudo o que passaram para chegar até aqui. Por fim, as emoções a dominam. Seus pensamentos entram em espiral, turvados por preocupação e dor, até que ela não consegue mais discernir o certo do errado. Então, Arthur se manifesta. Sua voz é calma, mas firme, enquanto ele explica que não planeja partir tão cedo. Na verdade, ele quer passar vários meses em casa com todos. Ele admite que, embora tenha acabado de voltar, passar mais de 3 anos no reino élfico o deixou se sentindo desconectado de Sapan e do restante de Dicton. Ele quer sentir a mesma adrenalina e empolgação que seus pais tiveram quando eram aventureiros. Não é só procurar perigo, é viver de verdade, entender o mundo ao redor e ficar mais forte de um jeito que ele não conseguiria na segurança do lar. O pai reconhece o ponto de vista de Arthur, entendendo exatamente do que o filho está falando. Ele inclusive admite que quando era um adolescente desperto, ele mesmo tinha muita vontade de viver a vida de aventureiro.